Porque agora eu sei que o meu destino é o chão. Mas eu também preciso avisar que isso vai acontecer. Peguei o rádio, Mayday, Papa Tango Índia Romeo e Juliette, tá caindo, entre o Alenquer e o Califórnia. E pra um piloto falar isso é muito difícil, porque a chamada de Mayday é uma chamada que indica que a vida de alguém, ou só do piloto ou da tripulação, tá em risco. Existe, de fato, o risco de morte ali. Então... Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos numa edição super especial. Wesley, qual a nossa posição hoje no Spotify? Caímos ou subimos? Pelo olhar... O quê? Estávamos em 7º ontem. Ok? Você acha que você pode continuar trabalhando numa equipe de alta performance como a nossa, Wesley? Estamos melhorando. Estamos melhorando? A gente caiu na lista e estamos melhorando? Por favor, passe no RH amanhã, de manhã, precisamos conversar contigo. Nós estamos sempre entre os 10 podcasts mais escutados do Brasil em todas as categorias, devido à falha do Wesley, que tem falhado muito na parte técnica. Nós caímos para 10º, né? Ontem estávamos em 7º. Mas a gente vai voltar primeiro com esse podcast de hoje aqui, ó. Amém. Vamos, que hoje eu vou receber um convidado, convidado super especial. Nós estamos recebendo... Aliás, deixa eu só te falar uma coisa, antes de introduzir nossos convidados. O nosso último podcast foi com o Dr. Augusto Cury. Se você não assistiu, volta lá e assiste. O Dr. Cury deu uma aula de como você dominar sua mente. E muita gente que nos escuta precisa disso. Aliás, um pouco que nós vamos trabalhar aqui com o nosso convidado de hoje é sobre, em parte, dominar a mente para não deixar a mente acabar contigo. Então você precisa assistir esse podcast, esse Brunecast com o Dr. Augusto Cury. É o último episódio aqui do Spotify antes desse que você está escutando, tá bom? Hoje nós vamos receber aqui 2 convidados especiais. O Anderson Cavalcante, diretor da Buzz Editora, e é quem está lançando o livro do Antônio Senna, 36 dias. O Antônio Senna, que eu vou apresentar para vocês agora, acredite se quiser, ele sobreviveu, é piloto de avião, caiu na Amazônia, ficou conhecido no ano passado, 2021, por notícia internacional. O livro dele já saiu na França, porque ele sobreviveu a um desastre aéreo e ficou 36 dias perdido na floresta amazônica e sobreviveu. Então recebam com um forte aplauso Antônio Senna. Obrigado. Antônio, muito bem-vindo. Anderson, muito bem-vindo. Obrigado. Né? Parabéns, Anderson, por publicar o livro do Antônio. Parabéns, Antônio, por sobreviver. Né? Obrigado. Você vê que o Wesley esse dia estava reclamando. Ele mora aqui na rua do escritório. Ele estava reclamando que anda muito para vir para o escritório. Você andou 28 dias só andando, né? 28 dias só andando. Só andando e reclamou? Ele não era reto. Reclamou. Olha, eu vou até dizer uma coisa. E o Wesley anda reto e reclama. Eu vou até dizer uma coisa. Eu reclamei por um bom tempo. E ainda no podcast, eu vou te dizer o quanto aprender a não reclamar... Ajuda. Não é que ajuda. Salvou a minha vida e agora tem me ajudado e muito. Então você poderia dar um conselho para esse rapaz que fala: Wesley, não reclame. Wesley, não reclame, meu amigo. Mais um conselho. Wesley, não peça mais aumento. Mais um... Não peça mais aumento, conquiste seu aumento, viu? Aí, ó, viu? Tem que conquistar. E para mim é uma alegria recebê-lo, porque a maioria das pessoas hoje estão vivendo em estado de sobrevivência. O que para você foram só 36 dias, tem gente hoje que está passando a vida toda isso, só que na vida emocional, na vida financeira, na família, no casamento. Tá o tempo todo andando, não sabe para onde está indo. Tá o tempo todo saindo de uma tragédia. Tá o tempo todo machucado, meu Deus, caí de novo. A vida emocional tá assim, a vida financeira tá assim, a vida familiar tá assim, a vida espiritual tá assim. Então eu quero entender um pouco da sua história e, se você me permitir, em algum momento eu vou te interrompendo e fazendo colocações aplicáveis na vida dos nossos ouvintes aqui, tá bom? Porque eu acredito que você deve ter praticado muitos princípios para ter sobrevivido. Eu acho que não se sobrevive a uma selva por tantos dias sem ter praticado algumas coisas. É isso que a gente quer aprender contigo. Além de entender a sua história, também aprender o que você fez para sobreviver, né? Então você que está me escutando, saiba que hoje nós vamos aprender como sobreviver. Como sobreviver?
Dá para sobreviver nessa vida? Dá. Né? Independente do que você está passando hoje, dá para sobreviver. Então fica ligado hoje no Brunecast. Aliás, já tira um print, vai postando aí nos seus stories do Instagram, pega esse link aqui do Spotify, manda para o máximo de pessoas, WhatsApp, Telegram, divulga para você escutar a história do Antônio Sena. Antônio, você é piloto de avião, me explica um pouco da sua formação e como você foi parar nesse voo que caiu. Então, bora lá. Primeiro, me apresentando para todo mundo, né? Meu nome é Antônio Sena, hoje tenho 37 anos, sou natural de Santarém, no Pará, então sou da Amazônia. Nossa, com muito orgulho de ser do norte do país. Ontem você tinha quantos anos? Ontem ainda 37. E hoje também, 37. Mas aqui, olha que louco, 36 dias, no dia desse acidente, vou te jogar, meu acidente foi no dia 28 de janeiro, meu aniversário foi no dia 30 de janeiro. Passou o aniversário na Amazônia. Na floresta. E eu fiz quantos anos? 36. Pra quem gosta de numerologia, vai fazendo as contas aí. Será que a idade que você sofre a pior coisa da sua vida é a quantidade de dias que você fica nesse sofrimento? Não sei. Pois você acabou de me dizer, segundo a numerologia. Eu disse que para quem gosta de numerologia, faz as contas. O Marco foi muito interessante. O Marco foi muito interessante, especialmente depois de tudo que passou. Mas, buscando isso, eu sempre digo, porque você falou uma coisa que é muito interessante aí, né? Que a gente passa boa parte da vida tentando sobreviver. E comigo não foi diferente. Eu passei 35 anos da minha vida tentando sobreviver, né? Nascido ali numa parte, digamos, até mais isolada do país, numa família que não tinha tantas condições, mas que, como a gente costuma dizer, meus pais estavam ali lutando, batalhando para dar melhores condições. Mas ainda assim, como muitos pais de muita gente, teve erros e teve acertos. Claro. E por muito tempo na minha vida, talvez 35 anos da minha vida, eu não conseguia nem ver esses erros. E nem ver como esses erros influenciavam na minha vida e me faziam apenas sobreviver na vida. O que as pessoas geralmente usam a palavra erro, eu chamo de quebra de princípios. Que é o seguinte, eu acredito que só cumprindo princípios você alcança uma vida de paz e prosperidade, não tem outro caminho. E o que a pessoa fala, poxa, eu errei, não sei o que, na verdade ela quebrou um princípio. O princípio é esse, ela fez o contrário, né? Me explica uma coisa, como você é de uma família simples, né? Vocês eram pobres ou classe média baixa? Assim, eu diria classe média baixa. Ninguém passou necessidade, mas a dificuldade era diária. Tá. Né? Era um aperto, né? É mais ou menos como eu fui. Eu era de classe média baixa, morava numa casa que eu tinha meu quarto, tudo isso, mas só isso. Não podia ter o tênis que eu queria, não podia comer em nenhum lugar fora, essas coisas. Era apertado. Nunca tive férias assim de sair, sabe? Férias da família, eu morava no Rio de Janeiro, era ir pra praia. Uma hora ali. No máximo ele Búzios, essas férias, no máximo, Cabo Frio. Eu sou da época também que ter um quichute era um sonho. Né? Não tive quichute. Não podia ter. Bamba, né? Bamba. Isso aí. Eu cheguei a usar quichute, cara. Agora, me explica uma coisa. Então, como é que você... qual é o nome da sua cidade mesmo? Santarém, no Pará. Santarém, claro. Claro, conheço. Então, como você, de Santarém, de uma família de classe baixa, de classe média baixa, seu pai, qual era a profissão do seu pai? Meu pai era marqueteiro, digamos assim. Trabalhava com marketing. Com marketing, né? Então, e como é que você decide, então, virar piloto de avião se você veio de uma família, de uma cidade que não é capital, talvez não tinha todos os recursos necessários? De onde entrou esse sonho de pilotar avião? Cara, você sabe que a aviação ali na Amazônia, né, ela é uma coisa que é quase romântica na Amazônia. Porque ali a gente não tem muita estrada, né? Então, eu cresci na década de 80, era uma década onde a aviação, especialmente a aviação de garimpo, ela era muito, né, chamava atenção, muita atenção, né, das pessoas. E pra gente que tava ali, a gente sempre via aquilo, né? Via os pilotos, eram pessoas que eram bem de vida e tudo mais. Acabou que um tio meu se formou piloto, né? Tem um primo também que hoje ainda é piloto, comandante numa grande companhia aqui no Brasil. E mesmo eu crescendo ali, tendo aquele ambiente, eu gostava, mas não que fosse um sonho. Mas aí fui ali, conquistando minhas coisas, estudando e tudo mais, até que em algum determinado momento da minha vida, eu já estava com 23 anos, eu comecei a trabalhar numa companhia aérea, né, na parte de solo ainda, check-in e tudo mais, aí fui crescendo. E lá foi quando eu descobri a aviação de verdade. Comecei a trabalhar com a parte técnica, né? A gente chama de despachante técnico.
E aí essa aviação, essa coisa da aviação, de fato, aflorou. Eu falei, não, é essa aviação, essa coisa da aviação, de fato, aflorou. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Né? Isso depois de ter feito umas 4 faculdades, não ter terminado, tem chão. É a fase de tentativa e frustração da vida. Normal. Então, e aí quando eu descobri isso, eu falei, putz, cara, é isso. É isso. Aí eu, de fato, descobri uma coisa que ardia dentro de mim, né? E comecei também não foi fácil. Porque a aviação, se formar piloto é uma coisa que demanda grana, né, cara? Então, e isso na nossa família é muito forte. Meus irmãos abriram mão de um terreno que meus pais tinham comprado. Na verdade, eles abriram mão da parte de um terreno grande que era dos nossos avós, né? Dos avós do meu pai. A gente tinha direito a um pedaço. A gente vendeu esse pedaço para um dos meus tios para que tivesse dinheiro. E eles abriram mão disso para que eu pudesse me formar piloto. Né? Então, fiz os primeiros cursos. A partir daí também ainda comecei... Era trabalhando... E estudando, eu trabalhava para depois, para ir pagando, né, as demais formações, até que me formei piloto comercial, me formei, tirei todas as carteiras para começar a trabalhar, né, e comecei a trabalhar ali na Amazônia mesmo. Né? Na Amazônia eu voei táxi aéreo por 4 para 5 anos, até que consegui um convite, né, para ir para a África. Né? Morei na África 3 anos, trabalhando lá como piloto também, que foi uma experiência também chocante e maravilhosa, que é muito interessante, desperta um lado humano muito, muito legal. E foi quando eu voltei, já saudade da família, 3 anos naquela coisa, África, Brasil. Voltei para o Brasil em 2019. Né? Quando eu voltei, a ideia era entrar numa linha aérea. Meu sonho sempre foi trabalhar em linha aérea. E já no meio de 2019, enquanto eu aguardava isso, eu sou hiperativo, viu? Então, eu não queria ficar parado. Comecei a empreender também. Né? Abri um restaurante. E a gente inaugurou ele 26 de dezembro de 2019. Isso tudo lá em Santarém. Isso tudo em Santarém, no Pará. E quando foi início de 2020... Começou a pandemia. Para quem tem um restaurante, foi muito bom, né? E aí, beleza. Então, o restaurante era uma sociedade... Como eu disse, eu não tinha tanto dinheiro, então era um restaurante grande, eu tinha um sócio, ele tinha entrado mais com a parte da grana, eu tinha entrado com a parte da administração. E aí eu falei pra ele, ó, pra mim não vai dar e tal, preciso tirar meu rendimento daqui, a gente desfez essa sociedade. Fiquei ali aguentando, quando foi já quase final de 2020, a pandemia deu uma melhorada, aí eu abri um outro restaurante menorzinho, né? Tava tocando ele ali, naquela luta diária, e que qualquer empreendedor conhece. E aí quando foi... janeiro de 2021 veio a segunda onda, muito forte também, volta a fechar tudo. Foi quando eu recebi um convite, na verdade, para fazer um voo de 4 dias. Né? Um voo exatamente ali na Amazônia de novo, só que para uma área já que a gente chama de voo de garimpo. Eu nunca tinha feito, mas eu conversei com o cara lá, ele falou assim, olha, eu vou viajar, preciso que alguém voe o avião. Eu tava ali naquele aperto, falei, não, eu faço, não tem problema não. Já que a pista é longa e tudo mais, não é a minha experiência, mas sou experiente, então eu consigo fazer o voo sossegado. E isso, início de 2021. Quando eu fui, primeiro dia do trabalho foi dia 27 de janeiro de 2021, fiz um voo de reconhecimento para saber como era para onde que eu ia, nunca tinha ido na minha vida. E ali em cima, mesmo com a minha experiência já na Amazônia, me chamou a atenção a área onde eu estava voando. Era muito extensa, eu não tinha nenhuma cidade próximo, né? E a Amazônia, ela é grandiosa, cara. Muitas vezes, por causa da extensão do nosso país, e muita gente não tem noção, não consegue ter essa noção, né? Brasil a Amazônia, é um eu não me lembro aqui em extensão exatamente, talvez o Anderson possa até me ajudar, mas eu sei que você consegue botar a Austrália dentro da Amazônia. Você consegue botar boa parte da Europa dentro da Amazônia. Mas acho que o pessoal está assistindo a gente, acho que a melhor analogia é quando você vai entrar no mar, né? Você tá na praia, na areia, você dá 2, 3 passos e olha para o mar, você só vê água. Horizonte, só água. Sobrevoar a Amazônia é isso. Só que você só vê as copas das águas, né? Basicamente é isso. Aquela coisa verde que não acaba, né? Então, pro piloto, ele costuma olhar aquilo ali e dizer assim, aqui se algo acontecer, eu tô meio enrolado. Não tem pra onde ir. E, mas tudo bem, né? E quando foi na manhã do dia 28 de janeiro... Ou seja, você tava com um restaurante e recebeu o convite para pilotar o avião. Mais ou menos isso. Com dois restaurantes.
você como eu já deixei tinha a sociedade, fechado, eu entreguei. Ele É. não fechou, tá funcionando até Tá hoje. funcionando. Entreguei o restaurante funcionando. Tá. Graças a Deus tá funcionando lá bacana. Tá com Isso sócio, me lembra muito o evento que eu fui fazer aqui no Centro-Oeste do Brasil. E aí o evento mandou um avião buscar e levar a gente, né? Aí na volta, quando eu entrei no avião, o piloto fez checklist para decolar. E eu falei, cara, obrigado aí por estar levando a gente. Eu falei, não, nada, obrigado vocês. Pô, eu te acompanho lá na internet. Que bom e tal. Eu falei assim, tá vivendo um sonho, né? Ele, ainda vou viver, que meu sonho é virar piloto. Eu falei assim, desculpa, moço, você não é piloto? Ele falou, não, tô trabalhando numa empresa de telemarketing, mas... E o cara decolando. Eu falei, meu Deus, Como assim, é né? meu último dia da minha vida. Ou seja, ele sabia pilotar, mas ainda não era... Ainda não tinha carteira, Não né? tinha carteira. Meu Deus. Uau. Aí eu Emoção. falei, meu Deus do céu, Jesus, o que tá acontecendo na minha vida? É hoje. O cara fez o trabalho direitinho, me pousou, depois eu liguei pro cara do avião e falei, irmão, você tá maluco? Você quer mandar o cara... E é Estagiário. mais ou menos isso aí. Imagina quando se tivesse passageiro no avião, o cara perguntando pro Antônio, né? Ô, Antônio, tudo bem? Você que vai pilotar hoje? Ele rapaz. Na verdade, eu tenho um restaurante, mas não tinha ninguém para vir aqui, eu vim pilotar. Mas se puxasse o currículo, dava uma tranquilidade. Né? Mas como é que você caiu nesse voo aqui? Como é que você foi parar nessa situação? Então, e aí, naquele dia 28 de janeiro, tinha um voo normal, né? O avião abastecido, tudo pronto, né? Eu tinha abastecido ele no dia seguinte. Enfim, fiz todos os meus cheques pré-voo, tudo que eu tinha que fazer. Carregamos o avião e era para ter decolado por volta de 9 horas da manhã, por aí. Mas estava um dia meio nublado, né? E quando a gente voa esse tipo de voo que a gente diz que é visual... Não é por instrumento esse, né? É visual, então você precisa ter contato com o solo o tempo inteiro. Então eu falei, não, desse jeito aqui tá ruim, não tem como a gente ir, não. E aí ficamos aguardando uma melhorada. O voo visual até quantos pés? 3, 4, 5? Não, na verdade, por regra, até 14.500. Né? Aí você pode voar visual, desde que você esteja com o céu aberto. Por exemplo, você pega uma regiões como Brasília, Centro-Oeste, agora nesse período, você não tem nuvem nenhuma. Você pode subir quando você quiser. Vai depender de se você tem oxigênio para respirar lá em cima, se o avião permite. Né? Mas em termos de regra, não tem problema. Mas ali o que me limitava naquele dia... porque nem todos os aviões nuvens. de pequenos portes, só de pequeno porte, para o pessoal entender, são pressurizados, né? Exato. Então só os jatos e aviões comerciais que têm a pressurização, que é o que fornece oxigênio para você voar a qualquer altitude. Acima de 10 mil ela já fica bem rarefeito. Ali no 14.500 é perigoso. É perigoso. Não que... Às vezes a gente não precisa ter a pressurização, você vai só com uma máscara de oxigênio. Mas aí, para fazer isso para passageiro fica complicado, né? É lógico. Por isso que realmente no sentido de passageiro não acontece muito, não. Então, eu preparei o voo, decolou normal. Seria um voo de 1h05, né? Para uma pista chamada Califórnia. Nivelei a 3.000 pés. Poderia ter subido mais, mas exatamente pela camada de nuvens, no dia nublado, não me permitia subir mais. Então, eu tinha que ficar abaixo delas, vendo o solo o tempo inteiro. Tava tudo indo normal. Eu lembro até que eu ia colocar uma caixinha de música que tinha levado. Falei, agora eu vou ouvir música, né? Tá tudo sossegado e tal. Cara, quando eu Quantos minutos depois, mais ou menos, de 40 decolar? minutos. 40 minutos. 40 minutos Faltaria de aí decolada. meia hora para... Faltava um terço do voo. Aham. E aí, quando eu tava me ajeitando, o motor tava lá funcionando, ele simplesmente parou. Cara, quando aquele motor parou, eu lembro de ter sentido o frio da ponta da cabeça até a ponta do pé. E mais imediatamente respirei fundo, lembrei de todo o meu treinamento, né? Já eram ali 10 anos trabalhando com aviação, toda aquela experiência que eu já tinha citado, experiências de simulador, voava aviões bem maiores. Então comecei primeira coisa que sempre ensinam a gente, calma e tranquilidade. Então vamos começar aqui. O motor parou e você está voando. Porque muita gente está assistindo a gente, acontece na vida delas. O casamento está voando normalmente, do nada o motor para. O marido chega e fala, vou sair de casa. O cara está olhando o celular da esposa e descobre que ela está se envolvendo com alguém. Ou eles têm um filho que um queria, o outro não queria ter filho agora por causa do trabalho. Ou coisas menores, gente. Foi para essa tragédia. Até uma pandemia que faz o negócio já ir ruim, já influencia bastante. Exatamente. Né? Então, assim, motor parou, a primeira coisa que tem que fazer? Respirar. E manter a calma. Exatamente. Aqui que as pessoas se perdem, Anderson. É verdade, né? Eu estudo o ser humano. É a minha maior paixão.
depois da Bíblia, que eu sou muito apaixonado pela Bíblia, é estudar o ser humano. Eu amo entender por que o ser humano faz as coisas. Eu amo entender isso. Eu fico horas entrevistando alguém. É muito interessante mesmo. E sabe o que eu percebo? Que é o seguinte, ó. Quando o motor da vida para, em alguma área, como o seu motor real lá do avião parou, as pessoas se desesperam. E é aí que o acidente de verdade acontece. É aí que a morte, aí que você atrai a morte do casamento, a morte do financeiro e tal. Eu tava fazendo um voo num Phenom 300, 2016, avião novo, máquina nova, impressionante. Avião lindo. E a gente tava fazendo um voo aqui de São Paulo para o Sul, com um empresário amigo, que era o dono da aeronave. Tinha assinar um contrato e tal, estava muito feliz. Decolamos de Congonhas, 10 minutos que tinha decolado, o avião começou a fazer um barulho, tremer. E eu tô acostumado a viajar, todo tipo de avião. Eu botei o cinto de segurança, comecei a ficar assustado, coisa que eu não fico em voo. Quando eu olhei pro dono do avião, ele estava mais assustado que eu. Nossa. E os pilotos com a cartilha aqui na mão, com o manual na mão, passando assim as folhas. Eu falei, não é possível, o que está acontecendo? Tão lento. O copiloto estava um pouco mais preocupado, estava apertando os botões assim, mas o piloto estava passando e tal. Chegou assim, 2 minutos com esse barulho, veio uma sensação de morte muito grande. A gente levantou e foi lá na cabine e falou, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? O cara falou assim, olha, o piloto falou bem calma, ó, senta, porque os computadores não acusam nada. Então, se está acontecendo alguma coisa, é fora do avião. Mas no visual a gente já viu que não é turbina e não é asa, ou seja, o avião não vai cair. Ponto. Perfeito. Senta e fica calmo. O que não adiantou nada, porque continua o barulho, continua, né, o cara já botou a máscara para descer, ou seja, se despressurizar, bota a máscara. Tá, e aí eu vi ele pedindo o pouso de emergência. Quando ele pediu o pouso de emergência, irmão, para quem entende, sabe assim, ó, o cara não tem o que fazer mais. Quando ele pediu o pouso de emergência para Congonhas, irmão, eu comecei a fazer todas as orações, comecei a prometer um monte de coisa para Deus. Quando o avião pousou, o avião pousou, eu falei, Deus, é brincadeira, tá? Se eu for cumprir tudo que eu prometi para Deus ali. E a gente fez um pouso de emergência em Congonhas, foi bem assustador. E aí a gente não pôde sair do avião até vir a equipe técnica para primeiro descobrir o que aconteceu, né? Vem aquela investigaçãozinha. Sim. E eles pregaram que foi o duto da porta do banheiro exterior que abriu na decolagem. Tem uma portinha que como se fosse aquela portinha do carro, né? Qual é o nome daquilo? Aquele de abastecer? Do combustível. Sim. Sabe aquela portinha pequenininha do combustível? Sim. É tipo daquele tampa. A tampa. Era provavelmente a tampa do QTU. Você fecha e gira. O cara só fechou e não girou. Quando decolou, a força do vento fez abrir. Sim. Ou seja, o que estava acontecendo com o avião era só vento, não ia derrubar. Exato. Era só o barulho do cano batendo. Mas na hora você não sabia. Mas na hora a gente não sabe. Mas o piloto manteve a calma e falou assim, olha, se o avião é muito novo, ele já leu tudo, em segundos, coisa que você não sabe, porque você não tem treinamento, você não tem informação. Você não conhece. Ele falou, o avião é muito novo. Ou seja, o computador denunciaria se fosse qualquer coisa técnica. Não é uma falha técnica. Deve estar acontecendo alguma coisa fora do avião que a gente não está vendo, mas não é turbina, não é asa, não vai cair, fica tranquilo. O avião tá voando. O que não adianta nada pra gente, você continua... Exatamente, o avião eu tenho controle do avião, o avião tá... Enfim. Isso, se eu tivesse no controle daquele avião, Antônio, eu teria derrubado aquele negócio. Ou não, né? Mas sabe por que eu acho que sim? Porque eu acho que o jeito que eu perdi a calma, mesmo que eu tivesse o conhecimento técnico pra posar... Mas é uma diferença. Tu ter o conhecimento técnico, ter o conhecimento... Assim, eu não... E aí é o ponto onde entra, de fato, essa coisa da gente entender as nossas emoções. E não só entender, estar acostumado com elas, né? É onde entra um treinamento que, num Phenom 300, é obrigatório o treinamento de simulador. Uhum. Então, ele foi colocado naquela mesma situação várias vezes. E ele sabia que aquela situação não era uma situação tão arriscada. Mas eu já vi, em simulador, pilotos experientes perderem a calma. Uhum. Porque a situação lá dentro, eles põem situações tão extremas, né, que fica realmente difícil de você manter a calma. E ainda tem, nesse ponto que você falou,
um fator, eu não vou dizer agravante, mas um fator que deixa tudo mais difícil. São 2 pessoas trabalhando ali dentro. Você tem que lidar com os seus sentimentos E dos outros. e com o sentimento do outro. Por exemplo, ele teve que ser calmo com você. Mas é assim a Dizer nossa assim, ó, vida, vai né? lá. Mas a vida é assim, né? Exatamente, Quando a gente traz isso pra nossa exatamente. realidade, tô começando a achar que é muito fácil a vida de piloto, porque tem simulador. A A real vida não tem. Você chega pra É trabalhar na verdade. segunda-feira empolgado e aí você é demitido, né? O motor parou. Você chega em casa e você descobre que seu filho tá usando droga. É isso aí. O motor parou. Você não foi treinado pra aquilo. Você não tem simulação pra esse tipo de situação e e você mesmo- tem que lidar com aquilo. E Anderson, mesmo que você tente simular na vida é diferente. Porque, por exemplo, se simulador da vida real funcionasse, o primeiro casamento seria o simulador, o segundo daria certo. Mas quantas pessoas Ou o estão... namoro seria, né? Ou o simulador. namoro. Não, mas eu digo que tem gente que... Pô, eu sou um cara que, por causa dos princípios que eu defendo um casamento, acho que tem que ser. Sim. Eu também entendo as exceções. Tem gente que sofreu muito, Claro, que passou claro. por... Lógico, não vamos entrar em assunto que é lógico. Mas eu digo o seguinte, que se fosse por questão de felicidade, o segundo daria certo. Por que as pessoas estão no terceiro, no quarto? Claro. É porque Mas- não tem simulador para isso. Mas isso você traz pra dentro do avião. O simulador é uma coisa. Por isso que é muito louco. O simulador, ele é o mais próximo que ele vai te trazer de uma situação real. E a vida, ela não é um simulador. A vida, ela é real. O que você Ela já tá falou, acontecendo. ela se aplica Até também porque- ao piloto. Até porque você sabe que você tá dentro do simulador. O piloto naquele pode momento, ter, né? Você sabe que não vai cair, você não tem risco de morte. O piloto, ele pode também ter tido um problema no casamento. Ele pode também estar enfrentando o problema do filho com drogas. E ainda assim tem que entrar dentro do avião e levar a vida de um bocado de gente. Não, a gente não precisa ir longe, né? Foi agora, recente aniversário da morte do Ayrton Senna, lembra? Ele corre no domingo, né? Na sexta morre um piloto, tem acidente do Robinho no sábado. Imagina um cara correr numa pista que tá em 2 E dias ele anteriores da precisa tudo que aconteceu. manter o equilíbrio emocional um dele desafio, mesmo um assim. desafio. Mesmo E assim. você sabe que a pressão é grande. Mas assim, na vida real, você não tem essa simulação. Com certeza. Aí a pergunta é, o que eu faço para lidar, né, com essa pressão, com esse motor que para, com essas situações adversas que a vida traz? Como que eu faço para seguir adiante? A gente pode até chegar lá. Eu aprendi isso muito na minha experiência, porque até esse ponto da pane, até o ponto onde a minha experiência, o meu treinamento me influenciou, a pane aconteceu. Mas aí eu sabia o que fazer, tá? Ah, Eu então tinha vamos lá. treinamento. Então vamos lá. Duas coisas então. Motor parou. Para o pessoal entender bem. Motor parou, você está voando. Você manteve a calma e em fração de segundos começou a executar o treinamento. Exatamente. Me explica, agora conta a história como foi, que depois a gente vai aplicando. Pois é. Então, essa parte, eu sempre menciono isso até, nossa, em palestras, essa parte da preparação, porque é como se você entra num condicionamento mental pré-estabelecido, que foi o que aconteceu também Já no tá seu em você. caso. Você não pode pensar o que eu vou fazer, eu já sei o que eu vou fazer. Então, eu vou pro checklist mental ali, cara. Puta, mantive a calma. Agora eu vou fazer o quê? Voar o avião, compensa o avião, botei ele na velocidade de planeio, já fui fazendo o scan flow para identificar o que aconteceu, né? Identifiquei que o meu fuel flow, que é um instrumento que indica a quantidade de combustível que está entrando no motor, estava em 0. Falei, puta, combustível? Por que não está entrando combustível? O que aconteceu? Bem, independente do que aconteceu, eu tenho que resolver o problema. Tem que ficar aqui, o que aconteceu, imaginando. Parou o motor, cara, ele tá descendo. Tá caindo. Ele tá descendo, né? Já começou o relógio. Então, identifiquei o que era, vim de novo para o procedimento. Já tinha um procedimento escrito para aquilo. Tentar reacionar o motor. Liga a bomba, mistura rica, desce o motor um pouquinho, desce o nariz do avião um pouquinho, a hélice já tá girando, não funcionou. Vamos tentar de novo no outro tanque. Virei a seletora, repeti o meu procedimento, tentei ajudar com a partida, nada, não funcionou. O procedimento não funcionou, abraço. Aqui eu já não tenho mais o que fazer. Agora eu tenho que o meu pensamento vai para outra coisa. De novo voar o avião, porque agora eu sei que o meu destino é o chão. Mas eu também preciso avisar que isso vai acontecer. Peguei o rádio, Mayday, Papa Tango India Romeo Juliette, tá caindo, entre Alenquer e Califórnia. E para um piloto falar isso é muito difícil, porque a chamada de Mayday é uma chamada que indica que a vida de alguém, ou só do piloto ou da tripulação, tá em risco. Existe, de fato, o risco de morte ali. Então, dei essa chamada, deixei o rádio e foquei em voar o avião. O que eu vou fazer? Onde eu vou colocar esse avião? E
Cara, eu tava numa área que era completamente isolada. Eu já tinha ficado até impressionado com aquilo um dia antes, impressionado por alguém que já era acostumado a voar ali. Comecei a olhar para todos os lados, o nosso treinamento diz isso, procurar local para o pouso, né? Trabalhando ali para manter o avião naquela velocidade onde ele vai planar por mais tempo. Para quem quer saber, todo avião plana, tá? Não, só que essa é uma parte que é o comandante que tem que saber mesmo. E ali fui tentando procurar, enquanto isso, mantendo a calma, a mão quer tremer, a adrenalina tá lá em cima. Os pensamentos estão muito rápidos, estão muito acelerados, mas você tem que escolher quais pensamentos você tem que focar naquela hora. E aí, consegui enxergar na minha esquerda uma área entre duas serras menores, tinha muitas serras por ali, onde tinha o que a gente chama ali pro norte de açaizal. É uma área onde cresce um bocado de árvores do açaí, né? Pra quem gosta de açaí. E ela é uma palmeira fina, flexível, alta, e onde ela nasce, praticamente nasce só ela, porque ela precisa de bastante água. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, pela minha experiência de ser dali, de já ter voado muito ali, eu falei, cara, vai ser ali. Porque o curso vai te dizer o quê? Você pensou iria amortizar a queda, Exato, seria isso? Exatamente. Dos cenários, o menos pior. Lembrando, pessoal, que assim, ó, em fração de segundo você tem que manter a calma, seguir todo o procedimento. Assim como uma empresa tem que seguir os processos de cada área, de cada segmento ali, ele teve que seguir todo o procedimento. Ao falhar todo o procedimento, ele teve que começar a pensar no pouso, ou seja, no destino. O que eu vou fazer agora? Então, ele, como era da região, olha um açaizal e fala assim, isso aqui vai amortecer a queda. Eu confesso para você que eu não sei se eu teria um sangue frio, talvez pela falta de treinamento, a gente vai chegar lá, de pensar em tudo isso ao mesmo tempo. Talvez eu só comecei a gritar, né? Deus! Começava a rezar. Começava a orar, pedir uma solução. Mas aí você mirou o açaizal e foi. E fez um pouso como se fosse pousar numa pista. Eu preparei o pouso como se fosse pousar numa pista. Abri um pouquinho para a direita, usando um pouco de linguagem de aviação, preparei uma final, que é aquela parte reta, né? O momento, instantes finais antes do toque, né? No solo. E naquele momento foi muito difícil. Eu acho que era onde todas essas emoções começaram a aflorar muito. Porque... E aí eu acho que isso é para todo mundo. Quando você encara uma situação de morte iminente, é muito difícil você não pensar nela. É muito difícil você pensar que... Você tem que ser positivo, você tem que ser, sim, otimista. Mas é impossível achar que não vai passar, que aquilo não pode, que a parte ruim não pode acontecer. Mas mantive aquela calma, tentando manter a calma. Cara, o meu corpo, ele ardia. Parecia que eu tava com febre imensa. E segurando ali o avião, ele foi se aproximando, eu não baixei o trem de pouso. Ali a estratégia era que se o trem de pouso tivesse baixado, ele poderia engatar na copa das árvores e capotar ou pilonar, como a gente chama, né? Então, vim ali, reduzi a velocidade com 2 dentes de flap e fui dando a barriga do avião para as árvores. Cara, eu vi ela chegando. Quando elas foram se aproximando, eu senti a primeira raspar embaixo do avião no assoalho. Fez um barulho assim, tchá, rápido. Mas não aconteceu nada. Aí, de repente, eu continuei segurando, veio a segunda, tchá, e nada. De repente, veio a terceira, cara. Barulho de madeira quebrando, metal retorcendo. Eu tentando me proteger. Ali, naquele momento, eu já não podia mais fazer nada. E depois de toda aquela confusão, veio um estrondo, assim, bom, e um silêncio. Imediato aquele silêncio, eu percebi que eu tava no solo. Eu abri os meus olhos. E a primeira coisa que eu pensei, puta, eu tô vivo. Cara, eu tô vivo. Mas imediatamente, volta o treinamento. Eu sabia que eu precisava sair de dentro daquele avião. Meu avião tava carregado com combustível. Tanto na carga quanto nas asas. E aí eu, instintivamente, abri os olhos, imprensado entre o painel e o meu assento. Meti a mão no painel e me empurrei. Eu vi que eu tava solto. Me empurrei, saí pela frente do avião, saí dele, comecei a ver aquela situação, toquei nas minhas pernas. Cara, eu tava inteiro. Não tinha nada, não tava faltando uma perna, não tava faltando um pé. Eu conseguia ficar em pé, os braços estavam aqui. Olhei pra lá e falei assim, cara, agora eu tô aqui, eu sei que vou precisar de algum recurso. Eu vou entrar de novo nesse avião e ver o que tem aqui que eu posso me ajudar. Eu imaginava que eu ia passar já um tempo naquela floresta. Porque caiu no meio do nada, né? Do nada. A cidade mais próxima tava a 200 quilômetros em linha reta, cara.
Então eu entrei lá, de lá eu consegui tirar 3 garrafas de água, a minha mochila, 4 latas de refrigerante, uma corda, uma sacola com 12 pães e um fardo de saco de ráfia. É uma saca branca, o pessoal usa muito em feira ou então na construção civil, ela é tipo um tecido assim, meio plástico. E peguei tudo isso, saí do avião rápido, porque com aquele combustível, com o motor ainda quente, apesar de que ele não estava funcionando, e com a parte elétrica funcionando, o risco de fogo era muito alto. Peguei aquilo tudo, que foi o que deu para eu pegar, sair, comecei a me afastar do avião. Cara, comecei a me afastar do avião, alguns minutos ele começou a pegar fogo. E aí eu comecei a subir uma dessas serras que estava do lado, e aquela coluna de fumaça preta saindo, várias explosões por causa dos compartimentos de combustível que eu ia levando. Subi a serra, quando eu cheguei em cima dela, foi quando a adrenalina começou a baixar. E foi quando eu comecei a... Eu não tinha nem sentido dor até aquele momento, cara. Foi quando eu fui ver meus ferimentos, eu fui ver como meus joelhos estavam machucados, com várias escoriações, dificuldade para respirar, eu acho que eu tava com alguma costela machucada. Engraçado, foi todo o lado esquerdo, assim, eu acho que eu bati com o lado esquerdo, também do lado esquerdo, um galo grande, assim, né, na testa, e uma dor muito grande nas costas. Que inclusive é a maior cicatriz que ficou, que foi essa das costas. E em nenhum momento eu não consegui nem tratar dela. Eu só troquei de roupa. Peguei uma muda de roupa que tava na minha mochila, né? Na minha mochila eu tinha também 2 isqueiros, uma lanterna e 2 canivetes. Era uma coisa que eu sempre trazia quando eu voava sobre a Amazônia, uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei a voar ali, né? Os comandantes mais antigos falavam sempre isso pra mim, olha, leva. É um kit MacGyver. É tipo isso. Leva. Então... Assim, até aqui, ó, são informações importantes. Você manteve a calma quando o motor parou, isso é fruto de treinamento e inteligência emocional. Exato. Você seguiu o checklist, ou seja, você honrou o que aprendeu. Porque tem gente que aprende e não honra o que aprendeu, porque não pratica. E terceiro, você estava preparado. Porque você tinha um treinamento, por exemplo, de sobrevivência na selva, tudo isso, você sabia, cara, eu preciso voltar lá e pegar alguma coisa. Vai que eu fico 1, 2 dias nessa selva aqui, acabou ficando 36. Mas eu fico 1, 2 dias, pelo menos eu tenho um isqueiro, eu tenho um canivete para cortar alguma coisa. Tal. Ótimo. Até aqui... tudo isso que Antônio passou dá para aplicar na nossa vida, porque cada um está sobrevivendo numa área da vida até agora. Ainda assim, são coisas que você não quer que aconteça de forma nenhuma. Ninguém quer... Cara, só alguém muito depressivo anda pela vida esperando que algo ruim aconteça. Você espera a melhor coisa. Antônio, em quantos minutos aconteceu tudo isso? Do motor parar até cara, o... Entre o motor parar e o impacto, eu diria de 3 a 3 minutos e meio. É muito rápido. É muito rápido. Mas o treinamento te faz ter tempo suficiente pra fazer tudo isso. Passou um filme da vida na cabeça? É verdade. Olha, se passou, eu não fiquei assistindo não, porque eu tinha mais coisa pra fazer. Mas assim, depois que eu terminei e cheguei tudo isso lá, você não espera que aquilo aconteça. Por que eu tinha um canivete? Por que eu tinha um isqueiro? Por que eu tinha uma lanterna? Isso foi essencial para sua sobrevivência. Com certeza. Ou seja, você vê que, gente, não existe coincidência. Para sobreviver na vida, para sobreviver na dificuldade, na queda que você está passando, no motor que parou aí na área da sua vida, é um conjunto de fatores. Ele juntou calma para resolver, treinamento, equipamento necessário estava com ele. Se faltasse o isqueiro... Mesmo que você não fosse usar, né? Mesmo que você não esperasse usar, mas você tem que ter, cara. Deixa com você ali. Exatamente. Ou seja, é um conjunto de fatores para você sobreviver e depois da sobrevivência alcançar o sucesso. Hoje ele está aqui, né? Está indo em vários lugares, lançou um livro. O sucesso vem depois da sobrevivência. Quem não consegue sobreviver ao que está passando, não precisa nem sonhar com sucesso, porque não vai chegar. Então, sobreviver para depois alcançar o outro patamar. E esse é só o primeiro dia. Esse é só o acidente. Porque a gente pode pensar assim, lembra que eu abri o olho e falei assim, tô vivo? Beleza, mas e agora? Porque quando a coisa acontece, quando a coisa ruim acontece, né? A gente às vezes se desespera, mas aí você consegue passar por aquele momento específico de maior emoção. Mas eu ainda tava naquela floresta, eu ainda não tava salvo. Ainda não tinha salvado minha vida. Minha vida ainda tava em risco. E foi aí que foi passada essa primeira noite, que foi muito intensa, muito difícil. Eu acredito que eu consegui descansar por causa que a descarga de adrenalina foi tão grande que eu fiquei exausto mentalmente falando, né, e fisicamente falando. Preparei um pequeno abrigo, preparei uma fogueira,
baseado no conhecimento que eu já tinha do curso de sobrevivência na selva que eu tinha feito em 2014 e nunca nem tinha usado aquele conhecimento, fui usar em 2021, 7 anos depois, né? Mas foi fundamental, especialmente pelos princípios e pelas técnicas que foram ensinadas. E entre elas, por exemplo, tem uma que às vezes o pessoal até se impressiona. Depois de um acidente como esse, eu fui ver o que eu tinha. Eu tinha comida, eu tinha um pouco de água e tinha algumas latas de refrigerante. Eu tô com sede, vou beber água? Não. As primeiras 24 horas você tá hidratado. Você não precisa de água ali. Tô com fome. Mas você precisa daquele recurso, você não sabe quanto tempo você vai ficar aqui. As primeiras 48 horas você não precisa comer, você tá nutrido. Ou seja, você tá me dizendo que você tinha informações de sobrevivência. Exato. A maioria das pessoas não sobrevive. O cara consegue sobreviver à queda do avião e morre na floresta. Por quê? Comeu tudo no primeiro dia, por exemplo. Tô com fome, vou comer. Ansioso. Eu mereço sobreviver a um acidente desse. Deu larga pra uma coisa, pro prazer que... eu preciso disso aqui agora. Exatamente. Você não precisa. Você quer, você não precisa. Informações de sobrevivência. Quer sobreviver, não é só sobreviver ao impacto, não. Depois você tem que seguir as informações de sobrevivência. Eu posso comer isso agora? Eu posso fazer isso agora? Ou seja, se eu tiver que ficar nesse perrengue mais um tempo? Mais tempo. Eu vou conseguir ter os recursos que eu preciso para sobreviver? Isso é impressionante. Mas vamos aí, você subiu na colina, percebeu que não ia ter socorro no momento, o que você fez? Comecei a me preparar. Para Imagina, na minha cabeça, eu pensei que eu ia passar ali entre 5 e 8 dias. Que é o período, normalmente, das buscas da FAB, né? Para qualquer avião, especialmente ali na Amazônia. Cara, eu sabia a gravidade da minha situação. Eu já tinha perdido amigos da mesma situação. Eu já tinha perdido pais de amigos da mesma situação. Aviões que até hoje nunca foram encontrados. 30, 40 anos depois, nunca foram encontrados. Tamanha dimensão daquela floresta. Às vezes você encontra o avião, mas você não encontra mais o corpo. Comido por algum animal. Ou tentou o que andar mais e não mata conseguiu. na Amazônia? Cara, no caso de uma pessoa perdida na floresta, por incrível que pareça, você tem as onças, que são, né, são os perigos. Vocês têm os grandes animais mais perigosos. Onça, sucuri e jacaré, né? Óbvio que eu sempre, apesar da região onde eu tava ali, naquele momento, parado, a minha maior preocupação era uma onça. Mas se você parar pra pensar, o que mais mata é malária, meu. É mosquito. E tem muito inseto na Amazônia. Muito. Fora outras cobras peçonhentas. Fora N outros perigos. Agora né? já imaginou, Thiago, você sobrevive a um acidente aéreo. Você sai da aeronave, ela explode, né? Que ela explode depois. E aí você é comido por uma destruído. onça, aí não dá, né? Mas sabe que teve um caso na China? Eu acho que eu acredito muito em destino, né? Quando também. tem que ser, tem que ser. Caiu um avião na China, morreram todos os passageiros, faz alguns anos atrás. Uma mulher sobreviveu. E quando ela estava saindo do avião, depois de ter, sei lá, 300 pessoas morreram, 200 pessoas morreram, ela saindo do avião, a ambulância do resgate estava chegando, atropelou ela sem querer. Nossa. Matou. Aí, não dá pra explicar, peraí. Caiu, explodiu, matou todo mundo, eu sobrevivi. Quando eu saí, a ambulância me atropelou. Não dá pra entender. Acontece, né? Você sobreviveu a um acidente desse e a onça te comeu. Exatamente, pô. É destino. Aí eu assim, não, filho, hoje é seu dia, não adianta tentar fugir, não. Eu já ouvi muito isso. E aí, bem, passado aquele momento, passou aquela primeira noite, ainda na parte do que fazer, voltei na manhã seguinte para os destroços do avião, para ver se eu conseguia recuperar alguma coisa. O avião tinha sido completamente destruído pelo fogo. Tinha sobrado ali as partes metálicas e olhe lá, né? Qualquer outra coisa que eu pudesse usar, porque tinha mais mantimentos ali. Eu lembro que eu estava levando carne, eu lembro que eu estava levando outras coisas. E não conseguia encontrar nada daquilo. Tava tudo destruído, tudo queimado. O que eu fiz? Seguindo novamente o procedimento, me afastei um pouco e montei meu abrigo ali próximo. Porque a minha esperança estava em ser resgatado pela FAB. Eu sempre fui um cara muito otimista. Eu acho que a gente, quando a gente vem de umas situações um pouco de dificuldade, né? Como você vê, como eu também, parece que a gente é ensinado a ser otimista, né? A ser resiliente. Só tem essa opção. Então, eu falei, cara, eu preciso me manter vivo de 5 a 8 dias. Era só o que passava na minha cabeça, fica vivo de 5 a 8 dias, fica vivo de 5 a 8 dias. E comecei a fazer tudo para que isso acontecesse. Preparei um abrigo, ainda mal e porcamente, né? A partir dali, por exemplo, ali eu não sabia montar um abrigo. Mas eu lembrava de alguma coisa que eu lia ou que eu via na TV, ou manter um abrigo em formato de chalé, como eu disse, ainda meio rudimentar.
Só que a gente tava em inverno amazônico. No decorrer daqueles dias, começava a chover. A chuva entrava por algumas coisas, então eu tinha que procurar outra forma de melhorar. Então naqueles dias eu fui andando ao redor, vendo qual era a vegetação que eu tinha. Consegui descobrir uma planta que eu não sabia o nome dela até eu ser resgatado, que eu chamava de bananeira que não dá banana. Porque ela era igual a bananeira. Mesmo formato de folha. E aí, se a folha da bananeira ela é impermeável daquele jeito, eu vou botar em cima do meu abrigo e isso vai me proteger da chuva. Pegava a saca de ráfia, botava em cima pra água bater em cima, escorrer bem pro meio da folha de bananeira. Opa, já consegui ficar seco, né? Fazer fogueira, cara, era um desafio. Era tudo muito úmido, muito molhado. Então, nos primeiros dias, eu lutava muito pra fazer aquilo. Então, eu fui desenvolvendo aquela habilidade. Porque eu precisava. Eu falo muito isso na palestra, de a gente desenvolver uma habilidade da adaptação rápida e instantânea nesse tipo de momento de crise, né? Você precisa se adaptar muito rápido ao que você tá vivendo. Por mais que seja uma situação que você nunca viveu. Aí vem aquela coisa, que aí já não tem mais simulador. Aí já não tem mais. Você tá falando tão importante, porque acho que diante de uma situação dessa, a gente entra num estado de negação. Né? É a Você primeira não quer fase, aceitar, né? que o casamento acabou, ou que tá acabando, ou que tá com problema no trabalho. E aí você começa a lutar com aquilo, ao invés de assumir que a realidade é essa. Eu tô aqui na floresta e eu preciso... O que eu faço com isso agora, né? Ter consciência da sua situação. Na aviação a gente chama isso de consciência situacional. Mas sim falar, se eu me vitimizar, eu vou morrer em 1, 2 dias. Exatamente. Agora, se eu assumir onde eu tô, tomar posse dessa situação e olhar pra frente, o que eu faço com isso a partir de agora, aumenta muito as minhas chances de... O que eu posso fazer seguir agora? Na direção daquilo que eu busco pra minha vida. Exatamente. Né? Que pode ser a sua sobrevivência, pode ser um novo emprego, pode ser salvar o seu casamento. Exatamente, com certeza, com certeza. Então, ali, aqueles dias serviram muito pra isso. E serviram pra uma das coisas, cara, que é sempre a primeira pergunta que me fazem. E o medo? Como é lidar com o medo? Porque você pode imaginar, eu apesar de eu ser ali da Amazônia, já sempre gostava de acampar, pescar, né, tá em contato com a floresta. Isso ajuda, né? Por exemplo, quem é da cidade, sobreviver na Amazônia é um pouco mais difícil. Porque... Eu não sobreviveria um dia, 2 dias. Não tem costume. A não ser que você busca esse conhecimento de outra forma, né? O cara vai lá, mesmo que seja na cidade. É lógico. Mas, de novo, a experiência é substituível. Por isso que eu ia dizer, apesar de tudo que eu já tinha feito, nada se comparava àquilo. E assim, eu digo sempre que eu senti medos muito primitivos. Às vezes a gente esquece que a gente tem sentimentos primitivos. E o medo, especialmente pra mim, naquelas primeiras... Foram tantos medos, cara, nesses 36 dias, que você aprende a lidar com ele. Né? Você começa a entender isso, eu vim estudando depois. Né? Como o medo, ele é, na verdade, uma ferramenta evolutiva nossa. Né? Ele te diz o que é perigoso, o que não é perigoso. Só que o medo, por exemplo, da escuridão, a gente não é adaptado pra escuridão. Tinha barulhos? Diferentes? Muitos. Porque o problema é o escuro e... Isso quer dizer, o primeiro mais... Você conseguia dormir? Tipo, apagar mesmo? Dormir? Não. É difícil. Porque você imagina, a gente... Se você tá numa sala da sua casa, numa cidade, com seus filhos, falta energia, eles vão chorar. Mesmo do lado do pai deles, mesmo sabendo que eles estão seguros, eles vão chorar. Isso indica o quê? Que é um medo primitivo nosso como bicho. E é muito difícil cuidar dele, você já sabe, porque eu, às vezes, eu conheço adulto que chora, cara, no escuro. Então, aí ele se soma à noite, ele se soma a um outro medo primitivo. O medo do desconhecido. De ouvir barulhos que você não conhece. Eu tenho esse medo. Que eu trabalho. É um medo que eu tenho que trabalhar sempre. Ele é Por assustador, exemplo, cara. montanha-russa. Eu não tenho medo de altura, eu não tenho medo de velocidade. Mas eu evito ir em montanha-russa por causa do medo do desconhecido. Não sabe pra onde ela vai, né? Eu não sei para onde ela vai. Eu não sei qual é a queda. É o desconhecido. Eu demorei uns 4 anos para identificar exatamente por que eu tenho esse medo. Até chegar na palavra medo do desconhecido. Por exemplo, eu fui na Disney uns meses atrás com as crianças, andei. Mas eu andei na que eu já conhecia. Então não é medo de velocidade, não é medo de altura, é medo de desconhecido. Acho que eu conheço, eu ando. Que doideira. Cara, o medo, e aí quando você soma esses 2 medos primitivos, eu acho que esse foi um dos maiores desafios desses primeiros dias. Esse medo misturado
da escuridão com o desconhecido. Porque qualquer barulhinho, qualquer coisa te mantém toda hora naquele nível de alerta. E aí você, cara, teu coração dispara, você fica, a cabeça fica louca pensando um bocado de coisa. O que pode ser? Meu, e eu sempre digo isso. É incrível como funciona a nossa mente, vem aquela coisa que você falou das pessoas. Atualmente, se é o desconhecido, ela nunca vai imaginar o mais provável. Ela vai imaginar o pior cenário. Ela vai imaginar o pior cenário. Sempre o pior. E aí vem aquela coisa, né, que dizem que... Eu não sei a porcentagem. Já ouvi algumas porcentagens diferentes. Mas já ouvi gente dizer que entre 70% a 90% dos nossos medos, das nossas ansiedades nunca vão acontecer. 86% nossas preocupações nunca vão acontecer. E olha o que Dr. Augusto Cury esteve aqui no Brunecast anterior a esse, e ele falou o seguinte, Thiago, grave essa palavra. A mente mente. Muito. A mente mente. Sua mente está o tempo todo mentindo para você. Sim. Criando os piores cenários, trazendo medos que não são reais. Se você foca neles, cara, você já vai pro acabou. pior buraco que tem, velho. Ainda mais no meio da floresta que tem perigo real também. Sim. Aí você vai lutar contra os teus medos irreais e os reais. Por isso que eu digo, por isso que eu chamo de medos instintivos. Sabe? Que realmente é muito mais difícil de você controlar eles. Né? É aquela hora onde você sente uma coisa que ela é inerente à tua natureza como um animal. Então, saber controlar isso é muito mais difícil do que outros medos. E aí, sabe como que eu fui aprendendo a lidar com eles? Os medos, eu passava aquela noite num desespero, ouvindo tudo aquilo, imaginando tudo aquilo, né? Como eu tava parado naqueles primeiros dias, amanhecia. Cara, quando amanhecia era um alívio. Eu costumo dizer que a hora que eu descansava era entre 6 e 8 horas da manhã. Apesar de ser frio, era quando começava, você falou, cara, agora eu posso relaxar. Mas não posso relaxar tanto porque o dia vai começar. Tem coisa pra fazer. Então, era essas 2 horinhas que eu tinha pra tentar descansar. E como eu ficava parado muito aqueles primeiros dias, o que eu fazia? Qual era o exercício? Identificar os mesmos barulhos que eu ouvia de noite. De repente, eu começava a ouvir aquele mesmo barulho. Eu falei, não, peraí, eu já ouvi isso aqui. Aí eu começava a procurar quando eu via... Cara... barulho que à noite eu pensava que era uma onça. Alguma coisa rondando o meu abrigo. Cara, era uma folha caindo. Caramba. Só que ela cai no meio das árvores, ela vai fazendo pá, 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 pá. E é como passos. De repente, eu começava a identificar um outro barulho que vinha da água, que toda hora à noite ele fazia tchá, tchá, como se tivesse alguma coisa bebendo água. Eu falei, meu Deus, tem um bicho aí, ai meu Deus, ele vai me pegar. E aí eu dormia, eu tinha feito com canivete, eu botei ele na ponta de um pedaço de pau, assim, pra fazer como uma lança. Eu dormia com ela em cima do meu peito, cara. Eu dizia assim, se entrar alguma coisa aqui, eu vou, sei lá, vou atacar, vou estocar aqui e ver o que acontece. Olha, e todo esse medo... Isso que você tá falando é muito importante, é a identificação do que te assusta. Por exemplo, quando eu percebi que eu tava com medo de entrar na montanha-russa, eu falei, não, peraí. Eu não vou assumir esse medo. Eu vou entender o que tá acontecendo. Eu vou assumir, eu tenho medo de andar de montanha-russa. Tá amarrado, não, peraí. Tá amarrado é uma expressão dos crentes. Eu falei, não, peraí. Deixa eu ver o que é isso aqui. Comecei a estudar meu medo. Eu falei, não, eu tenho 4 filhos, irmão. Não posso parar de andar de montanha-russa. De jeito nenhum. 2 pequenininhos, só quero saber disso agora. Vambora e tal. Aí eu falei, não é o medo de montanha-russa. É o medo do desconhecido. Sim. Tanto que, para eu me relacionar com pessoas que eu não conheço, eu não consigo vir no mesmo nível de simpatia com quem eu conheço. Eu tenho esse... É um negócio meu, aí eu identifiquei e estou trabalhando. Então, essa questão que você fez de identificar os sons já diminuiu muito o seu medo. Completamente. Fantástico isso aí. Então, eu fui fazendo isso. Eu fui, na verdade... Você falou a mente. Eu fui quebrando as mentiras da minha mente. Aí você diz, você tá mentindo pra mim aqui? Não é isso. É só o barulho da água, do galho na água. Então não é um bicho bebendo água. Então não é a onça. Então não é não sei o quê, sabe? Então esses dias serviram muito pra isso. Eu não digo que eu fui dominar o medo, mas começar a entender ele primeiro. A primeira é começar a entender, pra depois se dominar. Porque você não sabe andar de cavalo, você não senta no cavalo, você galopando. Você precisa começar a dominar ele primeiro, né? Então eu fui dominando aquilo, mas isso não quer dizer que ele não aparecia de toda noite. Ele aparecia, mas o meu trabalho era, eu já sei o que é isso, eu já sei o que é isso, eu já sei o que é isso. Lutar contra o pensamento. Eu já sei o que é isso. E aquilo foi melhorando. Bem,
até aquele momento eu comia... Eu tinha 12 pães, pão careca ou pão francês, dependendo, não sei onde você tá ouvindo no Brasil. Tinha 12 deles, né? Eu comia um pão por dia e uma lata de refrigerante a cada 2 dias. Era a minha estratégia para fazer aquilo durar, né? Tinha feito uma conta ali, já que eu esperava até 8 dias ser resgatado. Fui fazendo daquele jeito. Então, já naqueles dias eu comecei a lutar muito com a fome, com sede. Eu tinha um córrego de água ali próximo. Era pequeno, a gente chama de garapé. Era um garapé pequeno, então assim, eu não conseguia nem tomar banho nele. Eu não conseguia mergulhar nele. Era, sei lá, devia ter 40 centímetros de profundidade, 1,5 metro de largura, e umas partes da água era muito suja, muito sedimento de resto de planta. Então eu tinha que escolher as partes onde a água corria mais, era mais limpinha, eu enchia a garrafa e bebia. O pão foi ficando bolorento, cara. Ele virava só uma massa cheia de fungos. Cara, era horrível de comer, bicho. Horrível. Eu comia porque eu tinha que comer. Eu botava na boca, pegava a água do igarapé, do riacho e empurrava. Porque eu sabia que eu precisava de nutrição. Não tinha fruta lá? Não, ali não. Ao redor eu já tinha andado e não tinha achado. E eu não podia sair dali. Claro. Eu tava esperando o resgate. E o tempo foi passando até que chegou o fatídico 5º dia. Quem tá ouvindo a gente, que já leu o meu livro 36 Dias, sabe a importância desse 5º dia. Pra essa jornada. Ou seja, quando já tava tudo ruim, ainda faltava 31 dias pra você ser resgatado. Meu Deus do céu. Eu não sabia disso. Eu não sabia me colocando disso. no seu lugar aqui. Não, mas Deus nunca mostra... Isso aqui é um pouquinho de espiritualidade. Deus nunca mostra o que você tem que passar. Se ele mostrasse, você desistia. Boa. Quando ele fala pra José... Lá com 17 anos ele recebe um sonho que ele ia governar. Ele não falou, mas para isso acontecer você vai ser vendido pelos seus irmãos, vai ser injustiçado na casa de Potifar, depois você vai para uma prisão, vai ser maltratado, só depois esse sonho vai se cumprir. Se Deus mostrasse o processo, a gente desistiria. Verdade. Provavelmente. Entendeu? Então ele mostra o destino para você se animar, mas não mostra o processo você só tem que enfrentar. Então, se ele falasse assim, você vai sobreviver mais 36 dias, no 5º você já estava se entregando. Não, mais de 31 dias disso aqui é ruim, você não aguenta. Isso então, aqui não. Joga a toalha. Ia ficar pior ainda. Vai ficar pior, Vai ficar pior. E eu digo muito desse 5º dia, foi legal você falar uma parada agora de espiritualidade, porque agora eu vou ter que falar de espiritualidade agora. Tá? Na minha infância, primeiro, eu quero lembrar isso muito pra todo mundo, cara. Eu falo de espiritualidade aqui, mas eu tenho a minha crença, eu tenho a minha fé. Então eu nasci num lar cristão, que me ensinou princípios, valores, que eu carreguei por muito tempo na minha vida. Mesmo que eu não tenha aplicado ele por muito tempo na minha vida, mas eu fui ensinado. E aí, naquele 5º dia, era de manhã, por volta de umas 10h30, eu comecei a ouvir um barulho de avião chegando. E ele ia ficando maior, eu via que não era um avião pequeno, eu falei, cara, é o resgate. Chegou a hora. Agora eu vou sair daqui. O que eu tava esperando, aquela coisa estava na minha cabeça, eu só preciso ficar vivo, eu só preciso ficar vivo pra esse momento, o momento chegou. Meu irmão, quando aquele avião foi chegando, eu peguei todas as sacas de ráfia que eu tinha, tudo que eu pudesse pra acenar, né? Eu não conseguia fazer fogo porque era uma manhã chuvosa também, meio nublada. Carreguei tudo, fui pro meio da clareira que o avião abriu e eu vi aquele avião chegando. Ele vinha se aproximando. Eu comecei a acenar, eu acenava. Ele passou em cima de mim assim, Aí passou, foi lá na frente. Voltou. Eles vão fazendo uma varredura na rota, né? Eu falei, vamos ver. E eu começava a acenava. Ele passou de novo. Aí ele falou, vai passar de novo. Aí passou de novo. Só que da 3ª pra 4ª eu vi que ele começou a passar mais longe. Na outra ele foi mais longe. Foi mais longe. E ele foi indo embora. Se eu me emocionar, peço desculpa. Porque foi muito duro ver aquilo. Imagino. A esperança indo embora, né? Toda a minha esperança estava indo embora ali. Tudo que manteve vivo aqueles 5 dias estava indo embora ali. Bem, ele foi embora, isso era umas 10h30, 11 horas.
E aí eu com essa esperança destruída... Como é que você calculava o tempo? Como é que você sabia que... Eu tinha um relógio. Ah, tinha um relógio. Eu tinha um relógio. Então puto, foi fundamental. Foi fundamental. Entre outras coisas que foram fundamentais. Mas a gente vai falando. E aí, eu voltei pro meu abrigo. Cara, eu voltei pro meu abrigo... Que imagina como tava a minha cabeça. Falei, e agora? E agora? Fiquei ali pensando... Administrou emocionalmente o que estava acontecendo. De novo. E aí, né? qual foi logo Mais a uma próxima vez. atitude? Aí, o que você fez pra... Quando eu caí, o meu celular, esse mesmo celular que tá aqui, ele ainda tinha sinal de GPS, tá? Da antena GPS. O celular tem antena GPS. Quando a gente voa com a gente chama plotar, né? Georreferenciar a carta. E quando eu caí, como ele ainda funcionava, essa aqui é a imagem, eu tinha essa imagem no meu celular. Isso aqui é a carta aeronáutica com a posição onde eu caí. Eu fiz um print screen dela, né? Perfeito. Então, com isso eu sabia onde eu tava. Certo? Já é uma coisa muito boa. Ter a consciência de onde você tá. Qual é a sua situação. Muito bom. Então eu sabia onde eu tava. E aí, com o meu Isso conhecimento vale para os aeronáutico... problemas da vida. Com Se certeza. você tem consciência de em que nível você tá, onde você tá nesse problema, nessa situação, fica mais fácil Qual é criar a sua plano. real situação? Qual é a real situação, fica mais fácil criar um plano para sair dali. O problema é que muita gente quer planejar e não sabe nem onde tá. Exatamente, com certeza. E outros não sabem nem pra onde quer ir, né? E não sabe pra onde quer ir. Não Assim, tem uns direção. sabem pra onde quer ir, mas não sabem onde estão. Outros sabem onde estão, mas não sabem pra onde quer ir. E um não sabe nem dos dois. Não, uns sabem pra onde quer ir, mas não sabem como chegar. Porque Tem não tem essa. a carta ali pra se movimentar. Então, a partir daqui, naquele dia, depois de tudo aquilo que aconteceu, eu olhava pra isso aqui, e eu pensei assim, cara, eu vou andar. Eu tenho que andar. Não dá pra ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Então, ainda existe uma saída. A maior esperança foi embora. Mas ainda existe uma saída. Ela ainda depende de mim. Criou uma nova esperança. E aí eu fiz um... fiz um planejamento mal e porcamente. Com a cabeça bem zoada. Tentar fazer um planejamento não é bom. Já vou deixando essa dica. E eu, olhando pra carta, eu falei, vou andar pro sul. De onde eu vim. Eu passei por umas fazendas lá atrás. Eu fiz umas contas a partir de... Cada latitude dessa aqui, ela tem distâncias, né? Eu fiz umas contas que eu ia chegar nessas fazendas e ia dar uns 120 quilômetros andando. Na floresta. Sem equipamento. Mas, por algum motivo, eu achei que aquela era a melhor saída. Cara, peguei todas as minhas coisas. Só um minuto. Depois que você caiu, estudou onde você estava, depois você já se recuperou, foi a melhor saída ou tinha um lugar que você poderia ter caminhado mais rápido? Vai vendo. Vai vendo. Eu falei, vou pro sul. Porque o povo de Israel fez isso, né? Ele ficou 40 anos saindo de um lugar pro outro que demoraria só 4 meses. E aí, eu botei tudo na mochila e comecei a andar. Comecei a andar na direção sul. O terreno era... Cara, era um terreno... Era macio, era meio lamadiço, assim, sabe? Tinha muita umidade, muita água. E eu andei por uns 50 minutos, Thiago. Eu acho que eu andei 100 metros. Daí, pra você tirar a dificuldade de caminhar. Tinha cipó, os cipós tinham espinhos, eles me arranhavam. Caía inseto aqui, assim, ó, entre a mochila e o pescoço. Sabe a parte onde você não consegue tirar? Eles me ferravam. Eu tava com calor, tava com fome. Emocionalmente, eu estava extremamente abalado. Quando chegou no fim, eu não tinha equipamento, eu não tinha um facão pra cortar a passagem. Não era aberto, era fechado. Eu andei esses 50 minutos, no final desses 50 minutos eu tava cansado, destruído. Eu falei assim, eu não consigo. É impossível sair daqui. Não vai dar. Eu desisti. Eu voltei pra aquele abrigo. Quando eu voltei pra aquele abrigo, eu não consigo me lembrar de um sentimento de derrota tão grande na minha vida. De impotência. De fracasso mesmo. Eu me sentia destruído, cara. Fracassado. Fracassado na vida. Fracassado naquela situação. Eu não tinha o que fazer. Eu voltei para o único lugar que me dava segurança, que era um abrigo mal e porcamente construído. Eu lembro que meu corpo tava tão quente. Eu mergulhei naquele garapé sujo mesmo, do jeito que ele era, só para esfriar meu corpo.
Aí eu voltei pra aquele abrigo e fiquei pensando. Putz, cara, e agora? E agora? Agora eu não vou sair daqui. Eu costumo dizer que o Anderson vai lembrar desse dia. Lembra um dia que eu te liguei e falei assim, Anderson, eu consigo resumir agora aquele sentimento em uma palavra. Porque eu não conseguia, cara. Passei meses lembrando daquilo. E eu não achei uma palavra em português. Eu achei uma palavra em inglês pra isso. Pra esse sentimento. E o nome é hopeless. Hopeless é a ausência de esperança. Nada. Nenhuma. E no coração sem esperança, cara, só o que sobra é sentimento ruim. Porque no bom português a esperança é a última que morre, né? E ali eu entrei numa depressão muito grande, cara. Eu senti um peso absurdo no meu peito. Era como se fosse, sei lá, cara, uma bola de chumbo, algo pesado que pesava aqui no meu peito. Só sobrou o pensamento de morte, cara. Eu vou morrer. Agora, depois de tudo que eu passei, depois de ter saído daquele avião, depois de ter sobrevivido todos esses dias, agora eu vou morrer. Só que eu vou morrer como? Quando? Eu não tinha poder nem tirar minha vida ali. E no meio daquele pensamento todo, eu peguei meu celular e fiz um vídeo pra minha família. Fiz um vídeo de despedida pra minha família. Porque pra mim era só o que eles iam encontrar ali. Se encontrassem. Nesse vídeo eu dizia que eu amava minha mãe, meu padrasto, e meus irmãos, a minha namorada. E ainda tive força pra dizer, mas eu vou continuar lutando aqui. Não sei até quando. Eu comecei a me emocionar e desliguei. E terminou aquele vídeo e eu fiquei pensando, cara, eu vou morrer como aqui, meu? De fome. Eu já vi as pessoas fazerem greve de fome. Só levar o quê? 3 semanas? Um mês? Mês e meio? Eu não quero sofrer isso todo. Não quero passar esse tempo de sofrimento. E eu falei assim, Deus, se isso aqui é o meu destino, se é isso aqui, manda uma onça, cara. Manda qualquer coisa. Todos aqueles dias eu passei imaginando como eu ia lutar contra uma onça pra sobreviver. Mas naquele momento eu comecei a imaginar como que eu ia deixar ela me matar. Eu ficava imaginando onde ela ia me morder. Se ela ia dar uma patada no meu abdômen, expor minhas vísceras, sei lá. E é incrível, né? Nossa cabeça vai começando a imaginar a dor que isso vai ser. Como que vai ser isso? Então, eu comecei a lembrar se eu ia abraçar minha mãe de novo, se eu ia sentar com meus irmãos numa mesa de jantar, cara. Eu lembrava dessas coisas mais simples. Então, no momento da morte, você lembra das coisas cotidianas que você podia fazer todo dia. Impressionante, né? Impressionante mesmo. Você não pensa, tipo, vou morrer e não fui pra Paris que eu queria tanto ir. Vou morrer e não comi aquele camarão gigante que eu... Você pensa no que já teve e não aproveitou tão bem. Vou morrer e não apliquei meu dinheiro em imóvel. É isso aí. Você pensa no que te faz bem. E a família faz bem. Amor faz bem. E exatamente começar a pensar neles, começou a surgir... Eu comecei a lembrar do amor que eu tinha por eles. E esse amor começou a brotar no meu coração. Esse foi diminuindo aquele peso. De repente veio a esperança de novo. E eu falei assim, não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não vou morrer aqui. Eu não quero morrer aqui. Você acha que é por isso que as pessoas desistem no meio de um grande problema, mas não têm a quem amar? E o amor te dá força pra continuar? Será que é isso? Eu sempre resumo... Quem não tem raízes de amor na família, acaba não tendo essa força aí. Não, mas peraí, eu preciso sobreviver por eles, não só por mim. É isso? Exatamente. Quem não tem, a gente não reconhece aquilo que a gente não conhece, né? Então, quem não tem realmente não sabe a perde importância. Exatamente o valor disso. Mas, no caso dele, ele queria ver a mãe dele. Então, ele tinha um porquê maior, né? Ele tinha um propósito maior que justificaria ele ir nessa direção. Exatamente. Né? Nesse momento, aí foi o momento onde eu falei, beleza, não quero morrer aqui. Mas como que eu vou sair? Eu acabei de andar. E eu não consegui. E foi nessa hora que eu peguei... Foi nessa hora que eu cheguei e falei assim, Deus,
tá na hora de a gente lavar a roupa suja. A gente precisa conversar. E eu falei assim, tu lembra exatamente o momento onde eu parei de crer? Onde eu parei de acreditar? Aí você começou a conversar com Deus. Conversando, cara, em voz alta. Depois de 5 dias. Depois de Metade de tudo. ter perdido tudo. Uhum. Toda e qualquer esperança. E eu falei assim, tu lembra qual foi o dia que eu parei de acreditar em ti? Não em ti, mas de que tu pudesse ter alguma influência na minha vida. E esse dia foi a morte do meu pai. Quando meu pai faleceu, em 2004, eu tinha 19 anos, eu cara, pedi tanto para Deus que ele deixasse eu ver meu pai. Que ele deixasse eu me despedir, pelo menos. Meu pai tinha sofrido um acidente de moto, tava numa UTI, eu tava em Brasília, meu irmão tava nos Estados Unidos, minha irmã tava em Manaus, não tinha ninguém ali junto da minha mãe. E foi uns 2 dias pra eu sair daqui de Brasília até chegar lá. E quando eu cheguei lá, cheguei meio-dia, horário de visita na UTI era às 5, meu pai morreu às 3. Eu não consegui ver meu pai. Eu vi meu pai dentro do caixão já. E aquilo destruiu, cara. Destruiu minha fé. Acabou com a minha fé. E daí pra frente eu vivi minha vida de corpo e mente. E tudo isso me trouxe até o dia daquele acidente. Até aquele 5º dia. E o engraçado é que tudo que eu pedi, eu falei, eu preciso da minha fé de volta. Eu preciso acreditar de verdade que eu vou sair daqui. Eu preciso de uma força maior, porque eu já tentei e não consegui. Naturalmente eu não tenho mais esperança, né? E o que eu senti ali, cara, não foi força. Não foi, sei lá. O que eu senti foi paz. Uhum. Veio uma paz que levou isso tudo, cara. Eu fiquei assim, como se eu estivesse perdendo meu último fôlego e eu... Uhum. Nossa! Ó, você, sem a gente combinar, né? Você deu um segredo aqui, que eu ensino muito. Eu tenho um curso chamado Método Destiny, que eu explico tudo que você falou, eu explico de uma maneira, claro, aplicável em outras áreas. Você precisa ter inteligência emocional, treinamento e, por fim, depois, espiritualidade. Quando as pessoas falam assim, ó, Deus primeiro, elas confundem. Deus tem que estar em primeiro em tudo, é lógico, porque você não respira sem Deus. Mas a espiritualidade não é você ter Deus, é você praticar os princípios. Os ensinamentos, exatamente. Você já viu, você que foi criado num lar cristão, gente que era cristão, ia numa igreja e tal, mas fazia um monte de coisa errada? Eu. Você conheceu alguém que era cristão, que acreditava em Deus e não tinha o que comer em casa direito? Muitos. Muitos. Mas por que isso? Porque eles não praticaram eles não têm um treinamento em alguma coisa, eles não têm inteligência emocional, não sabem lidar com as pessoas, não sabem lidar com os próprios sentimentos. Eles não sabem o que fazer diante de um problema. Aí, naquele problema eles acabam fazendo um monte de besteira. Aí planta para colher no futuro coisa errada. Como é aquela tua frase que tem, que você diz do impossível? Que Deus só faz o possível é função da sua inteligência. Então é isso aí. Nossa. A responsabilidade é nossa. Aí onde é que entrou Deus aí? Ó, eu já tentei fazer de tudo que eu podia e não consigo. Agora é contigo. Porque eu acredito que Deus pode fazer tudo, menos a sua parte. Claro. Sim. Então já fez tudo. Agora é Deus. Irmão. Você tinha treinamento, você tinha... Então você pega assim, até os princípios bíblicos, você vê que tudo que você viveu bate certinho. Você foi no teu limite, você deu o teu melhor. Você usou teu treinamento, você teve calma para pousar aquele avião, mesmo que tenha destruído tudo. Você tinha treinamento para sobreviver. Você pegou o máximo de equipamento, o máximo de ferramenta que podia. Ou seja, você fez tudo certo. No final, você precisa de Deus. Ou seja, Deus está no início, Deus está no meio, Deus está no fim. E tu quer a prova que ele é a diferença? Vamos lá. De corpo e mente. Hoje eu falo muito isso. Hoje eu sei, pelo que eu vivi, pelo que tá aqui nesse livro. E eu falo isso. É isso que tá aqui nesse livro, um resumo. Que hoje a gente vive de corpo, mente e espírito. Nós somos isso. São as 3 áreas da sua vida que a gente tem que manter um equilíbrio entre elas. Né? E manter o equilíbrio é muito louco, porque manter o equilíbrio dá trabalho, né? Muito. E eu tava vivendo de corpo e mente. E de corpo e mente, eu tentei sair daquela floresta, eu andei quanto tempo? 50 minutos? 100 metros? Quando eu descobri o poder que vem do nosso lado espiritual, de crer em algo. E aí eu vou dizer pra você aqui uma coisa, que você tá me ouvindo. Eu não tô dizendo que você tem que crer no que eu creio. Tô dizendo que você tem que crer. Né?
Depois, num outro momento, quem sabe a gente pode falar um pouco disso, de energia e de como isso tudo se manifesta no universo, né? Nesse planetinha, né? Na nossa vida. Eu andei 28 dias e 27 quilômetros. Em lugares muito piores. Em situações muito mais difíceis. E não quer dizer que eu não quis desistir várias vezes. Várias vezes meu corpo foi levado a uma situação de dor tão extrema, meu psicológico foi levado a uma situação que eu novamente não via saída pra mim. Você perdeu quantos quilos? 25 em 36 dias. 25 quilos. Tem muita gente que tá ouvindo a gente que vai querer passar por uma experiência. Eu costumo dizer assim, olha, se quiser saber, se você tem dúvida de que cardio em jejum funciona. Ficou uns 2 dias sem comer e vai caminhar que eu acho que você emagrece. Mas isso você tá falando, né? Você falou agora um pouco de Moisés, né? Se a gente olhar, Moisés, ele não desistiu. Né? Ele tinha uma visão e foi um propósito e foi atrás. Jesus não desistiu. E acho que um valor muito forte que foi para você, mesmo diante de todas as dificuldades, mas ao longo dos 36 dias você não desistiu. Né? Mas você o que deu te faz? cada passo na direção do que você estava buscando. Eu fiz a minha parte. Que te movia. Eu fiz a minha parte. E quando a minha parte... E aí é esse lance de... Cara, é que você falou, Deus é o Deus do impossível. Mas o possível, você já fez todo o possível. Já fez, se você já fez todo o possível, agora pode esperar dele. Mas quando você não fizer... Não, ele não vem, lógico. Não vai acontecer. Esses 28 dias andando, você comia o quê? O pão já tinha acabado, né? Quando eu comecei a caminhar, e aí vem o que a gente fala de planejamento. Olha, tudo isso aconteceu no 5º dia. Eu comecei a caminhar na manhã do 8º. Aí, em vez de eu passar meia hora planejando, eu passei 2 dias planejando. E aí foi que eu defini, olhei, decorei o mapa. Eu falei, não, é pro leste que é melhor. É pra lá que tem o rio maior. É pra lá que tem possibilidade de encontrar uma pista. Pô, mas eu não tenho bússola. O que eu vou fazer então? Se eu tô indo pro leste, eu vou seguir o sol da manhã. O sol sempre nasce no leste. Então eu defini a minha estratégia. Eu caminhava de manhã até na direção do sol, até provavelmente meio-dia, 1h. Agora, olha só, apesar de ser uma coisa óbvia e que a gente estuda desde criança, quem tá escutando agora a gente e sabe que o sol nasce no leste? Isso põe Lembra disso. Vale lembrar disso. Você sabia, Wesley? Não sabia. Você o quê, Wesley? Você achou que era no oeste, né, Wesley? RH amanhã, tá bom? Vou dar uma dica aí. Terra do sol nascente é o Japão. E é lá pro oeste. Então, assim, isso aí é uma informação básica, mas que muita gente não tem. Por exemplo, o Wesley acabou de falar que não sabia. Se ele estivesse na floresta, ele não ia ter esse planejamento, né, Wesley? Você ia tentar nadar com jacarés, não é isso? Falar, o jacaré com certeza vai me levar para algum lugar e ia ser comido pelo jacaré. Sabe o caminho. Vai chamando jacaré, igual o Diana Jones, né? Não, mas na verdade, ou seja, poucas informações podem salvar a sua vida. As mais importantes, as básicas. Aquelas que são a base, a estrutura da coisa. Por isso que eu sempre digo, você quer aprender alguma coisa, você não vai querer aprender no nível mais avançado. Você tem que vir pra onde? Pra base, pro básico da coisa. Né? Tô ensinando alguém a dirigir carro, quero aprender a dar cavalo de pau. Pô, meu, não é assim. Vem pro básico primeiro. Fica bom no básico. E aí comecei a caminhar, indo pro leste. 28 dias caminhando, como é que você foi encontrado? No final já, no 35º dia, eu tinha uma rotina bem... E aí entra a rotina, entra a disciplina, né? Ela era cara, nada Rapidinho, me parava. o que você ia comendo nesse caminho? Pois é, eu comia... basicamente eu não parava pra caçar. Primeiro que eu não sabia... Aí a falta do conhecimento, eu não sabia fazer marapuca, isso eu não sabia. E eu não tinha nada que me facilitasse matar um animal. Então eu comia basicamente fruta. E não é qualquer fruta, porque não tinha muita na Amazônia. Cara, a maioria das coisas que a gente conhece, banana, manga, não sei o que lá, isso não é do Brasil não, isso veio de fora. Então lá na Amazônia não tem. A maioria das frutas na Amazônia são frutas pra animais, eu esqueci como chama, que vivem na copa das árvores. Né? Então as frutas estão lá em cima e são pequenas. E eu só comia as que já caíam. E mesmo assim eu não conhecia elas. Uma coisa que é uma curiosidade muito interessante... O medo do desconhecido, eu ia morrer nisso aí. Eu aprendi a comer uma fruta que eu não sabia o nome, depois descobri que é breu branco. E eu só comia ela porque eu via que os macacos comiam ela. Falei, mas se o macaco come, eu como. E começava a comer ela. Achei cacau umas 4 vezes, somente, desses 28 dias. Aí você carregava um pouco a bolsa, assim, né? Pra levar no caminho? Na verdade, não dava, porque essas frutinhas... O cacau, sim. Porque ele tinha uma casca, né, que é mais resistente. Mas o breu não, você tinha que comer na hora, cara. Eu comia do chão. Às vezes eu tava meio estragado. Cara, 2 dias sem comer nada, 3 dias sem comer nada. Come qualquer coisa que parece. Qualquer coisa, velho.
2 dias sem comer nada. Quando eu botava aquela frutinha na minha boca, cara, eu sentia o açúcar, a glicose entrando assim, parece que em todas as veias, assim. É um combustível. Nossa, Deus, obrigado. E aí caminhava desse jeito, né? Era um esforço muito grande, eu pegava água, quando eu passava por alguma fonte de água, enchia a barriga de água, botava, depois enchia as garrafas de novo, botava na mochila e continuava caminhando. Na parte da tarde eu parava pra fazer meu abrigo, fazer fogueira, tudo isso pra me preparar pra noite. Então imagina, eu começava de manhã cedo e não parava, cara. E tinha uma rotina, e tinha que fazer, não importa o que tava no meio, se era um rio, se era uma serra, se era uma montanha, tinha que ir. Mas você já estava nesse tempo calculando... Você calculou os dias? Você tinha os dias calculados? Você imaginava só mais 10 dias você salvo, mais 10 dias eu chego em algum lugar? Não. Aí a gente pode entrar na parte da fé, a gente pode entrar na parte de que... É você imaginar o seu futuro. Lembra que eu não falou? Se Deus te dizer qual é a jornada, você não quer mais. Ou então você começa a ficar ansioso. Quando você começa a pensar muito no futuro. A gente ia precisar de outro podcast falar disso, mas o que eu aprendi disso? Que não importa o tempo, cara. Se você sabe o que você tá fazendo, é o certo. Se você sabe qual é o seu propósito, se você sabe pra onde você vai. Quando eu dei o primeiro passo, naquele 8º dia, eu disse assim, eu vou dar um primeiro passo. Eu disse pra mim mesmo, vou dar um primeiro passo nessa direção aqui. E nunca mais, até o último suspiro que eu tiver, eu vou caminhar em direção à minha família. Muito bom. Se eu morrer aqui, eu morri. Morri lutando. Morri lutando. Mas eu não sabia, cara, quando eu ia sair de lá. Eu sabia que eu ia sair. E aí, como é que você foi encontrado? Como é que foi esse sentimento? Quem foi? Naquele 35º dia, eu tava montando meu abrigo umas 4 horas da tarde, em cima de uma serra, como eu sempre fazia. E, de repente, eu comecei a ouvir um barulho diferente. Depois de vários barulhos que eu já tinha ouvido na floresta, que tinham me enganado pra caramba, eu comecei a ouvir um barulho diferente, barulho de motor. E era um barulho agudo. Acelerava, desacelerava. Quando eu vi, era uma motosserra, meu. Vã. Eu falei, não acredito, cara. Não acredito que tem alguém aqui perto. Não acredito que tem alguém aqui perto. Mas ainda assim, naquele momento, eu tinha uma decisão a tomar. Era 4 horas da tarde, eu tava ouvindo a motosserra, eu consegui ouvir de onde vinha o barulho, mas eu não podia andar em direção a ela. Se eu andasse em direção a ela e eu não tivesse a minha segurança, o meu abrigo, a minha fogueira, eu ia me colocar em um risco absurdo. E eu sabia, e o barulho da motosserra tava vindo exatamente de pra onde eu caminhava, pro leste, um pouquinho pro sul. Aí eu falei assim, cara, tá no meu caminho. Se tá no meu caminho, eu vou fazer meu abrigo, eu vou ficar aqui. Eu já tinha apanhado tanto, cara, que eu disse assim, meu, se for, eu vou encontrar essas pessoas amanhã. Elas vão usar essa motosserra amanhã. Cara, isso aí é um ensinamento grande. De novo, voltar à calma, voltar à inteligência emocional. É você recuperar a sua inteligência, você não deixar as tuas emoções te levarem para qualquer lugar. Porque o sentimento de eu quero ser salvo podia ter tomado conta dele, ele andado, não achado as pessoas, ou então tava mais longe, você imaginava, escurecesse, e aí você tá à mercê dos bichos agora. Custava a vida dele. Cara, e outra. Isso é fantástico. Isso não foi só nesse dia. Esses 28 dias, era só isso, cara. Era só isso. Hoje eu digo para as pessoas, eu falei, por isso eu acompanho muito você, acompanho muito todos, e estudo hoje muito sobre inteligência emocional, você é uma referência para mim. Obrigado. Porque isso eu sei que é a diferença, cara, entre a vida e a morte, em muitas situações. Entre o sucesso e o fracasso. Também acho. Entre ser feliz e viver uma vida miserável. Porque se você tem essa capacidade, mesmo se as coisas ainda não aconteceram, e você sabe que o seu planejamento tá certo, sua estratégia é aquela, você estudou aquilo, mas às vezes não parece que tá dando certo. Mas você tem que ter fé e administrar suas emoções pra não cair na besteira de desistir. E pra isso tem que ter um estado de consciência o tempo todo na nossa vida, né? Porque assim, eu na hora, imagina, 35 dias numa situação dessa. Na hora ia ser tomado por uma ansiedade, ia falar, eu vou na direção desse som. E aí por isso que aquela, né, a pessoa fala que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Exatamente. Mas eu gosto de uma definição que é ansiedade é ausência de Deus. Porque se você entrega na mão de Deus, você sabe que o futuro vai ser o melhor para você. Aquilo que você merece, né? Mesmo que não seja do jeito que você quer. Será que você entregou mesmo? Porque, olha, é até paradoxal. Eu caminhava ali dizendo, eu já saí daqui. Não sei quando. Já saí daqui.
Mas ao mesmo tempo eu não sabia se ia acordar vivo no outro dia. É, paradoxo. E como é que foi no outro dia? Você dormiu? Aí dormi, eu acordei de manhã, ouvi a motosserra de novo, por volta de umas 8 horas, só que ela tava pro outro lado. Eu disse, cara, por que pro outro lado? E aí eu fiquei naquela, de novo mesmo, vou, não vou, vou, não vou. Falei, não, quer saber, eu vou. Agora tá de dia. Era a direção contrária do leste. Do que normalmente eu fazia. Aí eu falei, não, eu vou, né? Tá de dia, posso perder um dia de viagem aqui. Comecei a caminhar. O que acontece? Pararam de usar a motosserra. O que provavelmente poderia ter acontecido no outro dia. Confirmação de que eu não deveria ter feito aquilo. E aí eu falei, não, pararam de usar, mas se eles usaram do leste pro oeste, e eu vou seguir pro leste, eu vou encontrar, sei lá, um vestígio, alguma coisa. O cara usou motosserra, ele encerrou alguma coisa grande. E aí voltei, tornei a subir a serra, desci a serra. Cara, esse dia foi um dia louco, um dia que tudo de errado aconteceu. Foi a primeira vez que, todas as vezes, eu precisei atravessar vários rios, sabe, situações difíceis durante aqueles 28 dias. Mas naquele dia foi um dia que eu errei um cálculo num riasco que eu tinha que passar, mergulhei, me molhei todo. Tive que passar por uma área pantanosa, uma coisa que eu nunca tinha feito, porque eu já tava muito cansado, cara. Naquele 35º dia, eu tinha episódios de quase desmaio o tempo inteiro. Eu tinha câimbras a todo momento. À noite eu já não sentia mais as minhas extremidades. E aí naquela luta caminhando, quando deu umas 3 horas da tarde, 3h30, já passando da minha rotina, eu fiz tudo diferente. Isso que normalmente eu fazia todo dia. Aí eu caminhando, eu vi um negócio branco. No meio da floresta, no meio de um castanhal, assim, que são várias castanheiras. Eu falei assim, branco não tem cor branca na floresta. Fui me aproximando, até por curiosidade, eu pensei até que pudesse ser o resto, outro destroço de um outro acidente, não era possível, né? Fuselagem branca de avião. E quanto mais eu me aproximava, eu vi que era, na verdade, uma lona cobrindo algo. Uma lona branca. Aí eu falei, cara, sei lá, de repente tem aquelas pessoas, um pesquisador deixou isso aqui, né? Fui lá, levantei. Quando eu levantei, cara, eu vi um paneiro cheio de ouriço de castanha do Pará, uma térmica pra guardar água, um pouco de farinha e algumas ferramentas. Cara, eu falei, tô numa área de castanheiro. Tem castanheiro por aqui, tem gente por aqui. No mínimo, esse cara vai voltar pra pegar isso aqui. E aí eu comecei a olhar pros lados, ver se eu conseguia ver a picada onde eles... Sei lá, onde tinha alguém. E aí eu comecei a ouvir o barulho de um deles trabalhando pra abrir o ouriço, que é muito difícil. Você tem que bater com uma ferramenta e pá, o barulho. E aí eu fui andando, seguindo aquele som, até que cheguei uns 3 metros, assim, do cara, 2 metros, e ele tava sentado no chão, de costas pra mim. Eu fui devagarzinho, que eu não queria assustar ele, de repente pensar que era uma onça, alguma coisa. Quando eu cheguei, assim, a uma distância suficiente, eu finalmente falei pra ele, pô, boa tarde, meu nome é Antônio Senna e tal, sou piloto, meu avião caiu uns 30 dias aqui, papá. Meu cara olhava pra mim, petrificado. Eu tava barbudão, tudo sujo, tudo maltrapilho. E aí ele ficou olhando pra mim, contei a história toda, fez um silêncio assim. Aí ele, tá, mas o que tu quer que eu faça? Me tira daqui. Eu lembrei, pô, a gente pode começar, tu me dando umas castanhas, né? Pelo amor de Deus. Aí não demorou, chegou um outro parceiro dele, contei a história de novo. Eles, puta, cara, que impressionante e tal. Bora ali no nosso abrigo. Nossos patrões estão lá, tem mais gente. Eu falei, meu Deus, tem mais gente aqui. Ele falou, Eu falei, não, mas me dá uma castanha. Ele falou, não, lá tem água, tem comida, lá tem rádio. Eu falei, nossa, tem rádio, cara. Bora, comecei a caminhar com eles, eram umas 4 horas da tarde. Caminhamos 15 minutos, chegamos lá. Cara, quando eu vi aquela lona azul assim que cobria, o encerado azul que cobria o barracão deles. Mas, gente, eu só conseguia me tremer, chorava. Eu sabia que o meu sofrimento tinha acabado. Eu sabia que tudo que tinha pedido. E, cara... E sua família esse tempo todo não imaginava o que estava acontecendo contigo, é claro. Essa é outra parte linda da história. A minha família esse tempo todo continuou procurando por mim. Quando acabou as buscas, eles estavam procurando por mim. Eles meus amigos, iniciaram uma vaquinha. Começaram a buscar fundos pra continuar fazendo busca, cara. Pessoal, isso foi muito dinheiro, muito esforço. Meu irmão largou a família, minha irmã largou a família. Eu me emociono mais contando a história deles do que a minha. Claro. Porque pra mim, eles são os meus heróis. E eles não chegaram nem perto de onde eu tava. Mas quando eu saí de lá, que eu vi o que eles fizeram. Claro. A prova de amor é mais importante que qualquer coisa, né? E a certeza de que você tava lá, E eles sabiam, né, que eu tava vivo. E sabe o que eu bom. pedia todo dia pra Deus? Dizia, Deus, diz pra minha família que eu tô vivo. E quando você usou o rádio, você ligou pra... Como é que foi isso? Que louco, eu tava no rádio, cara, é muito longe.
O meu celular não funcionava, eu só conseguia lembrar o número de cabeça do meu irmão, da minha irmã. Perdão, da minha mãe e do meu irmão. E aí, eles tinham que chamar no rádio uma cidade chamada Laranjal do Jari, que já é no Amapá, que é de onde eles eram. Família da Dona Maria Jorge, família Tavares, se vocês estiverem me ouvindo, eu amo vocês demais. Vocês são... Não, se vocês estiverem escutando o Brunecast lá no meio do Castanhal, é porque o Wesley tá fazendo um bom trabalho lá no Spotify. Então... Alô, Castanhal, pessoal do Castanhal aí, pessoal, abraço. Verdade. E aí eles chamaram pelo rádio uma das filhas dela, que tava lá. A gente passou o telefone pra ela. Aí eu disse, olha, não liga pra minha mãe, liga pro meu irmão. Então ela ligou pro meu irmão, ele não atendeu. Não sei por que ele não atendeu, cara, sei lá. Ele disse que não tocou. Mas acontece, né? E aí falou, vou ter que ligar pra minha mãe. Eu falei, meu Deus do céu. Tá. Liguei pra minha mãe. Minha mãe tem 60 e poucos anos, já tá. Morava em Brasília, ela não pôde ir pro Santarém participar das buscas porque auge da pandemia, né? Não tinha ninguém botar ela dentro do avião, correr aquele risco. E aí ela ligou pra ela, contou toda a história. Cara, minha mãe foi muito forte também pra ouvir tudo. Imagina. Lembro que ela diz, a Miriam, que foi quem ligou pra ela, sentada, né? Disse, a senhora que é mãe do piloto tá perdida, não sei o que. Ele tá no castanhal da minha mãe, não sei aonde, minha mãe tá entendendo nada. Minha mãe disse assim, menina, você não brinca comigo. É um coração de mãe aqui, por favor. E ela disse, liga pro meu filho. Aí ela ligou. No que ela ligou, então, o meu irmão tava numa outra cidade, em Santarém, na verdade em Alenquer. Ela tava no Laranjal do Jari, fazia a ligação pra ele. Ela botava no Viva Voz, no rádio, amador, pra gente ouvir lá no meio da floresta. E, cara, a gente tá muito longe. Caramba. É muito longe onde eles estavam, não é próximo da cidade, não. E esse momento foi um momento muito emocionante, porque ela falava, é ele e tal. Só que durante as buscas dos meus irmãos, como tinha até uma oferta de um resgate, eles receberam muitas ligações falsas, né, e tal. Então, a todo momento que eles recebiam uma ligação, eles tinham que confirmar se era verdade ou não. E aquela era mais uma dessas. Então, eles começavam... E eu ouvia longe, assim, por causa de todo esse telefone sem fio, né? Ele dizia assim, não, a gente tá com teu irmão, não sei o que lá. Eu falei, tá, se você tá com ele, então... Como é que ele tá? Não, ele tá bem, não sei o que lá. Qual é o nome dele completo? Antônio Araújo de Sena. Qual a data de nascimento? 30 de janeiro de 85. E eu ouvindo ali, né? Eu dizia, fala meu CPF. 526... Não vou dizer que não quero usar o CPF. Mas falava meu CPF. Não, o pessoal passa na Casa Bahia. O Wesley usa muito na Casa Bahia o CPF dos outros. Aí eu peguei... Aí eles... E ainda assim, eles estavam incrédulos, né? Aí ele perguntou, se é mesmo, qual é o nome do meu cachorro? Só eu saberia, né? E é até engraçado, porque é um bulldog francês que ele tem, que o bichinho teve um problema na coluna, ele é paraplégico, né? Então ele anda se arrastando assim. E aí ele perguntou, aí o pessoal do Castanhal falou, cachorro, o que quer saber de cachorro? Eu falei, só fala que é gancho. Cara, quando ele falou gancho, eu consegui ouvir eles celebrando do outro lado. Assim, era longe. Mas você não explica energia. Cara, eu sentia lá. E ali foi onde tudo... Eu finalmente relaxei. Finalmente pude agradecer e dizer... Acabou. Quanto tempo pra sair dali onde você foi achado até chegar na cidade? A gente desligou o rádio, né? O rádio deles era numa bateria, não podia ficar falando muito tempo. Aí quando foi já na manhã seguinte... Engraçado. Essa outra parte que eu falo no livro, assim, que como... Depois que as coisas acontecem, a gente tem que aprender a trabalhar em equipe, né? Eu já tava montando o meu planejamento pra sair de lá, né? Muito tempo morando sozinho, me virando sozinho. Aí quando ele ligou o rádio, meu irmão, tava uma maluquice no rádio. Todo mundo já sabia da notícia e tal. E eles montaram, e eu querendo montar o meu plano de resgate, eles falaram, não, agora relaxa, agora tá com a gente. Eu falei, na verdade, tá com vocês. E aí eles montaram todo um plano de resgate junto com alguns amigos. Nossa, eu agradeci muito aos meus amigos. Amigos que cederam avião de graça, cara. Fora de gás, às vezes não pagava nem o combustível. E esses amigos de um táxi aéreo que eu tinha voado mandaram um avião lá pra gente primeiro sobrevoar em cima, achar... Você tem que ver nos vídeos que eu tenho a dificuldade que foi pra achar o acampamento onde eu tava. E aí eles marcaram na posição GPS, porque lá não tinha GPS. Daí... Veio um helicóptero do governo do estado, fez toda uma operação mesmo de resgate, o helicóptero desceu ali numa clareira que a gente teve que achar, um espacinho apertado na floresta. Se você procurar no YouTube tem muito isso. No meu Instagram tem até link também pra isso lá, antoniopilot.br. E aí ele desceu, isso deve ter demorado menos de 24 horas. Porque
porque eles foram me resgatar umas 2 horas da tarde, eu tinha encontrado com eles, eram umas 4 horas do dia anterior. Então, menos de 24 horas. De lá, eu ainda fui pra uma outra cidade, pra pegar um outro avião, pra finalmente chegar em Santarém. E finalmente concretizar a imagem que eu tinha todos aqueles dias caminhando na floresta. Que era o meu abraço com meus irmãos. Eu sabia que aquele abraço ia acontecer. Eu não sabia Caramba. quanto. Agora, então, tem uma passagem na sua história que me emociona muito, que é a história da chuva, né? Cara, aquilo é muito louco. Por que os caras estavam ali? Aquilo é muito louco porque, assim, se a gente for jogar dentro da imensidão da Amazônia, eu era uma pessoa caminhando. Qual era a probabilidade de eu encontrar aquelas pessoas ali? Depois daquelas pessoas, cara, eu acho que se eu fosse encontrar alguma coisa, era indígena. É o último resquício de gente, de civilização pra eu encontrar. E justo naquele caminho. Só que durante aquela caminhada, durante aqueles 28 dias caminhando, cara, era inverno amazônico, choveu muito. A chuva me atrapalhava muito, cara. Primeiro que quando chovia eu não via o sol, eu precisava ver o sol. Se chovia de manhã, acabava com a minha caminhada. Às vezes chovia de tarde, eu já não tava mais caminhando. Mas, puta, eu já tinha que fazer o abrigo, agora chovendo. Às vezes eu tinha gastado 4 horas do meu dia pra fazer abrigo, juntar madeira, pra tentar fazer uma fogueira, e chovia. Cara, tanto que eu pedia, Deus, não deixa chover, não deixa chover, deixa chover. Quando eu via, tava chovendo. Aí eu dizia, então não deixa chover forte. Quando eu via, chovia forte. Então deixa Começou a negociar com Deus, então só um piguinho. então não deixa chover muito. De repente chovia pra caramba. E a gente fica contra Deus, né? Quando a gente pede algo e ele não faz, sem entender que ele vê o futuro, né? E a gente pede errado. Como é que eu vou pedir pra não chover, cara? Assim como eu pedi pro meu pai não morrer, a morte é natural. Chover é natural. A chuva é natural. Ali eu aprendi a não reclamar, lembra que eu falei no início? E eu vivia, né, falando da chuva. E nesse dia foi muito louco porque eu tinha feito um abrigo bom, tava tudo legal, mas eu tava ouvindo a chuva chegando. Eu sabia que ela ia vir. Continuei a minha negociação. Mas o abrigo tava bom. Cara, nesse dia choveu, viu? Choveu forte. Pá, se alguém já foi na Amazônia, já viu que é uma tempestade na Amazônia, sabe que assusta. E aí nesse dia choveu forte, pô, mas o abrigo tava segurando, né? Imagina, emoção, sentimento, opa, tá tudo bem. Cara, nesse dia, não molhou por cima. O chão alagou. A água veio de baixo. Molhou tudo, cara. Foi uma noite horrível. Horrível. Eu não conseguia ficar deitado, eu tinha que ficar sentado, minha costa doía. E é engraçado, porque nesse dia eu ouvi exatamente uma voz perguntando, e agora? Você me pediu tanto? Olha aí. Aquela voz que muita gente aqui já deve ter ouvido. Quando você tá lutando e nada tá dando certo, ela dizia aí, não tava confiando? Cara, eu ia reclamar. Quando eu entendi o momento onde eu tenho uma escolha de não reclamar. Eu falei, quer saber? Não vou reclamar, não. É pra chover, deixa chover. Pode chover, mas chove. Eu disse, deixa chover. Eu disse, obrigado pela chuva. Deixa chover. Cara, com dor, cansado, com frio, eu dizia, como diz a Bíblia, obrigado. Tudo dai graças. Ok, obrigado pela chuva. Obrigado, não era o que eu queria, mas obrigado. Exatamente. E daquele dia pra frente eu nunca mais reclamei. Eu não me lembro que dia que era. E aí quando eu cheguei lá, encontrei as pessoas, bababá. Pra chegar lá, naquele lugar onde eles estavam, onde eu encontrei eles, primeiro eu só encontrei eles porque eu vi a motosserra. Eles tinham chegado lá apenas 3 dias. Então eles já estavam montando o abrigo. Então eles precisavam usar a motosserra, eles não usam motosserra a todo momento. Segundo, como é um lugar muito dentro da floresta, então ele sai dos maiores rios e vai vindo pros menores, eles vão procurando os castanhais mais virgens, né? Que tem mais, é cíclico. Eles só vão pra lá em um determinado período do ano. Eles não passam o ano inteiro lá. E só que pra chegar lá, porque eles têm que subir uns rios muito pequenos, o nível da água tem que subir. E pro nível da água subir... Tem que chover. Se não tivesse chovido... O tanto que choveu... Eles não estariam ali. Não. Então você tava pedindo, Deus, para essa chuva que tá me atrapalhando. Ele falou assim, mas eu tô providenciando vida. Não sabe de nada, inocente. Eu tô enchendo o rio para chegar à tua salvação. É muito forte. Cara, e assim, são tantas provas nessa história de que, disso tudo que você falou, disso tudo que a gente falou aqui, de que a gente tem a nossa parte, de que a gente tem que fazer a nossa parte, de que a gente tem que aprender a não reclamar, que a gente tem que aprender a confiar, que a gente tem que ter fé, que a gente tem que se preparar. Lutar até o fim. Não desistir. Exatamente.
São tantas que não tem como eu viver minha vida hoje se não for fazendo outra coisa. Que não seja contar pras pessoas que isso salvou minha vida ali. Impressionante. E isso tá salvando minha vida aqui fora. E eu acho que tem tanta gente que pode ter. E é uma inspiração para todo mundo, né? Porque às vezes a gente acha que de manhã tá saindo para trabalhar porque derramou café na camisa e tem que trocar a camisa, a gente acha que é um problema na nossa vida, né? E não é, né? A gente tem situações que a vida coloca a gente para que a gente possa crescer mesmo. E se a gente não tiver consciência de que a vida é feita de várias situações boas ou ruins, e a gente tem que saber passar por elas, a gente não cresce, né? A gente fica lutando contra uma lei natural. E sem perceber, a gente, né, muitas vezes a gente está no buraco e você não quer sair do buraco e você acha que a culpa é dos outros que estão te colocando no buraco, né? O outro que tem uma energia ruim, o outro que é invejoso, o outro que... Mas peraí, o que você está fazendo para mudar isso na sua vida? Né? O quanto que você está assumindo a responsabilidade de seguir como o único administrador da sua vida que é você, né? O que você está fazendo para não ser um tronco no rio, deixando com que a correnteza decida o caminho que você vai Quantas vezes eu não quis continuar deitado, cara, naquele abrigo de manhã? Então, claro que eu quis. Meu corpo tava doendo, minha cabeça dizia, cara, você precisa descansar. Levanta-te e andas. Mas eu lembrava do quê? Da minha família, lembrava do meu propósito. Thiago, parecia que me dava um choque, cara. Um choque. Na minha medula espinhal, assim, que eu levantava, pulava de lá de dentro. Falei, não. Catava minhas coisas todas e voltava a caminhar. Mas eu gosto muito do que você falou no início, Thiago. No caso dele, as pessoas estão ouvindo, pode pensar assim, poxa, mas é uma situação de quase morte, né? O cara... Mas, poxa, o motor parar... Todo dia a gente tem situações na nossa vida que o motor tá parando. Às vezes é um dos instrumentos que tá deixando de dar sinal, né? Porque o casamento não acaba da noite pro dia, né? O motor não para de uma vez. Acende uma luz no painel. Nem sempre ele para de uma vez. Às vezes ele vai dando avisando que ele vai parar. Né? Você vê que tá esfriando alguma coisa, você vê que o comportamento mudou, às vezes o carinho, o afeto tá diferente, a relação com o filho também, o filho falava com você tudo, de repente ele já não conta mais tudo, de repente ele tá diferente, de repente ele quer ficar trancado no quarto. E a gente, na correria do dia a dia, né? Nesse piloto automático que a gente vive, porque na vida o piloto automático é quando você acorda, levanta, vai trabalhar, dorme, acorda, levanta, vai trabalhar, dorme. As pessoas que acordam com o despertador ouvindo aquela música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, isso acorde às 6 horas da manhã. Então, o quanto que a gente tem que estar atento, né? O tempo todo nesse estado de presente para se dar conta das dificuldades que vão surgir, dos sinais que estão o tempo todo na nossa frente, porque eu acredito que Deus dá os sinais, sabe? Assim, as relações que a gente tem com as pessoas, com a equipe, com o chefe, com filho, com amigos, por que a gente se distancia de algumas pessoas e não percebe? Quando você vê, você está distante, né? Os sinais estão ali, estão acontecendo. Isso. Agora, se você tomar posse disso, se você assume como sendo responsabilidade sua, porque só tem uma pessoa responsável por tudo que você está vivendo na sua vida, é você. Sim. Hoje você está colhendo tudo que você plantou, não está gostando do que você está colhendo. Essa é uma lei, meu amigo, que você pode inventar o que quiser. Começa a rever o que você tem plantado, né? Meu pai sempre ensinou isso, né? Quem planta laranja, colhe laranja. Quem planta tomate, colhe tomate. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta raiva, colhe raiva. Mas assim, você que está ouvindo a gente, começa a olhar para sua vida, né? Começa a ver na sua carreira, né? Na sua empresa, né? Tem muita gente que monta empresa e está sofrendo. Fala, poxa, o que você está fazendo de diferente? O que você está fazendo de errado? Será que faltou planejamento? Faltou planejamento? Faltou treinamento? É inteligência emocional? Como que você tem tratado as pessoas? O que tá faltando? Como você tem tratado você? As coisas não estão acontecendo com a minha empresa. Eu tô causando... Lembra da chuva? Lembra da chuva? Vai chover, cara. Vai ter momentos ruins. Vai ter hora que as coisas vão dar errado. Eu acho que sabe o que eu acho que falta para as pessoas, escutando a sua história e baseado em algo que eu tenho ensinado muito, é nível de consciência, desenvolvimento da inteligência em si. Por exemplo, tem uma passagem bíblica em Lucas 2,47 que fala assim, ó, e todos se admiravam com a inteligência de Jesus. Ele tinha 12 anos quando esse versículo foi dito. Então, ele começa a conquistar a admiração das pessoas, não é pelo milagre, porque milagre ele faz aos 30. Ele começa pela inteligência. Naquele momento ele discutia com os doutores da lei. Exatamente. Os doutores da lei eram acima dos rabinos. Era como se fosse... os doutores da lei são os professores do rabinato, é o que ensina, o que forma os rabinos. Ou seja, Jesus estava discutindo com esse nível de pessoas e eles estavam admirados com as respostas, com o entendimento. O que é entendimento? Nível de consciência. Se você bota... Entendimento é uma palavra bem bíblica, né? Se usa muito entendimento, que é nível de consciência. Ou seja, qual o nível de consciência que você tem sobre você mesmo? Sobre como são
as pessoas. O ser humano é assim, que o fulano me ofendeu. Mas o ser humano é assim, quando ele se sente encurralado, ele ataca. Tem coisa que não é com você, o ser humano é assim. Então, quando o seu nível de consciência aumenta, você consegue sair de certas situações. Por exemplo, o seu treinamento aumentou seu nível de consciência, a sua preparação por cedo parar aumentou seu nível de consciência, a floresta não assusta tanto quanto se fosse de São Paulo. O seu contato com a espiritualidade, mesmo que você estivesse naquele momento quebrado com Deus, mas você tinha o contato, aumenta o nível de consciência. No fim, eu posso clamar a Deus. O ateu que nunca acreditou em nada, essa é a última das últimas opções, ou nunca vira uma opção para ele. Para você, mesmo que você estivesse mal com Deus, veio. Então, o nível de consciência é muito importante. E o Método Destiny, que é um curso nosso, é o principal curso nosso aqui do Instituto, eu ensino 12 princípios milenários, ou seja, estão dando certo há mais de 2000 anos, que mudam a vida das pessoas e levam para uma vida de paz e prosperidade. Quem não está vivendo vida de paz e prosperidade está vivendo uma vida de perturbação e escassez. Ou é perturbação e escassez, perturbação no casamento, perturbação no trabalho, escassez financeira, escassez emocional, ou é paz e prosperidade. Ou seja, aqui você quebra princípio, aí vai para perturbação e escassez, aqui você cumpre princípio, vai para paz e prosperidade. Eu provo isso não só com a minha vida, com a vida de vários grandes homens e mulheres que a gente analisa no mundo contemporâneo, mas com muitos exemplos bíblicos, por isso são princípios milenários. E um dos princípios é nível de consciência, é inteligência. Porque eu falo o seguinte, se você não tiver um desenvolvimento do seu nível de consciência, você não tem senso de direção. Sim. O Anderson pode ser um excelente editor, pode entender tudo de livro, ele pode ser um monte de coisa. Se ele não tiver senso de direção, todo o dom, todo o talento, toda a experiência dele não serve, porque ele não sabe para onde ir com aquilo. O senso de direção é antes de tudo. Você é piloto. O senso de direção, a primeira coisa que você vai ver é a carta de voo. Para onde eu vou? É para onde eu vou. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. E uma coisa que você falou, que a gente está conversando nos bastidores, né? Sobre pilotar avião. Gosto muito de estudar sobre avião também. Não entendo tanto, mas gosto. Sim. A dificuldade que o piloto tem, a maior dificuldade que o piloto tem é de decolar. Ele tem que ser muito bom em decolar e pousar. É a fase mais perigosa. É a fase mais perigosa, mais tensa, que exige mais atenção. Porque depois que ele atinge nível de cruzeiro, é piloto automático. Um abraço. Isso aqui vale para tudo na vida. Sim. O mais difícil no casamento é decolar o casamento. O mais difícil numa empresa é decolar. É ali que você vai usar todo o seu treinamento, toda a sua sabedoria. A maior parte do seu nível esforço, de inteligência. A ali parte onde você vai dedicar mais tempo. Exatamente. Depois é piloto automático. Não quer dizer que você está de bobeira, quer dizer que agora é só administrar o que as máquinas estão fazendo acontecer. Eu vou te melhorar isso aí. Dentro da aviação, quando a gente voa, a gente estava falando sobre voo por instrumento, existe uma regra no voo por instrumento. Estar à frente do avião. O que é estar à frente do avião? Quando eu ponho no piloto automático, beleza, ele tá voando, né? A parte operacional tá acontecendo. Mas eu tenho que ver o que ele vai fazer. Se lá na frente ele tinha que bloquear um ponto e fazer uma curva esquerda, e ele bloqueou o ponto e continuou indo reto, e você não tá prestando atenção, ele ainda tá no piloto automático, ele ainda tá voando, mas tem pro lugar errado. Em alguns momentos da nossa vida, você chega num momento onde precisa fazer uma curva pra cá ou pra ali, precisa fazer um desvio porque tem uma nuvem na frente, porque tem alguma coisa, se não estiver prestando atenção, você foi no banheiro, você foi fazer alguma coisa e não viu que aquilo aconteceu, você tá indo pro lugar errado, você pode estar indo direto pra um acidente. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Né? E isso vale para aviação também, né? Por exemplo, se um quer ir no banheiro, o copiloto fala, deixa que eu tô de olho no mapa de voo aqui e você vai no banheiro. Ou seja, os dois não saem ao mesmo tempo da cabine. Né? Nunca. Ou seja, essa sua história, Antônio, tem muito para nos ensinar. Eu quero agradecer profundamente a vocês, ao Anderson que abriu essa porta para você estar aqui. Obrigado, Anderson Cavalcante. Obrigado, Antônio Sena. Eu quero pedir um forte aplauso para essa história. O livro já está até em francês, olha que chique. Já saiu até lá na França. Rapaz, chique demais. E é muito legal mesmo. E vai ter filme, né? Vai ter filme? Vai ter filme, já tá uma produtora francesa. Mesmo? Vocês estão precisando de um ator? A gente tem aqui um até parece você. Parecido, né? Parece, pô, bota uma barriga. Mas eu ele tá gordinho, ele pode perder 25 quilos. Na Amazônia. Quando eu ter perdido os 25 quilos e não ter morrido, eu tava um pouquinho cheinho. Tava cheio. Mas é o seguinte, eu gostaria que essa gravação desse filme com o Erle fosse real. Tipo, larguei assim 36 dias lá e filmasse reality show. Tem como ser reality show? Jogar um jacarés ou mais um. Pra ver se ele vai topar. Pra ver o que acontece. Gente, esse foi um Brunecast super especial. Tira um print agora. Se você aprendeu com essa história, espalha pra todo mundo o que aconteceu aqui no Brunecast hoje com o Antônio Sena, sobrevivente
numa queda de avião, ainda teve que sobreviver mais 36 dias na selva amazônica. Eu confesso que eu provavelmente não duraria isso tudo. Eu também não. Eu acho que Deus estava do seu lado, sem dúvida nenhuma, e você usou sua experiência a seu favor. Então não deixa de compartilhar esse link aqui do Spotify com todo mundo. E eu desejo paz e prosperidade. Até o próximo BrunaCast.